Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 18 horas mais 46 minutinhos, ginásio Plácido Rocha em Araçatuba. Para você que estava com a gente no 99.1, continua acompanhando a nossa transmissão. Para você que está chegando agora no youtube.com/esporte CBN Campinas, já tem imagens lá do ginásio, lá em Araçatuba. Daqui a pouquinho a bola sobe às 19 horas. Deixa eu aproveitar e mandar também um grande abraço para a rapaziada lá do Vôlei Futuro, o Igor, o Geraldo, todo o pessoal que nos ajudou demais com essa transmissão. A geração das imagens é do pessoal lá do Vôlei Futuro, que você começa a acompanhar a partir de agora aqui nos 99.1 e também no youtube.com/esporte CBN Campinas. E olha só, já vou anunciar aqui, Marco Guarizo, algo muito bacana para os nossos internautas. Todos os que forem inscritos no nosso canal vai concorrer, ou vão os inscritos concorrer a uma camisa autografada do Vôlei Renata, autografada por todos os jogadores na sexta-feira que vem no jogo no ginásio do Taquaral. Nós faremos esse sorteio. Então aproveite e já se inscreva lá no nosso canal. Qual canal? youtube.com/esporte CBN Campinas. Lembra do esporte. Lembra do esporte CBN Campinas. Se inscreve aí no nosso canal e na semana que vem a gente faz o sorteio. Para quem tá chegando agora, Guarizo, sim, no YouTube, mais destaques tanto do Vôlei Renata quanto do Vôlei Futuro, Marcão. Bom, lembrando primeiro do Vôlei Futuro, fazer uma correção, né? A gente está tão acostumado a falar de Superliga que eu disse que o time subiu para a Superliga. Na verdade, ele voltou ao Campeonato Paulista, né? A Superliga ficou na Série B, não conseguiu subir a equipe do Vôlei Futuro, uma equipe que tem muitos apoios, muitos patrocínios na cidade de Araçatuba, mas ainda ela não tem uma condição financeira como as maiores do vôlei brasileiro, como por exemplo Cruzeiro, Minas, o próprio Vôlei Renata, o SESI. Então é um time jovem. Tô vendo aqui a idade dos jogadores, são jogadores nascidos quase, muitos deles nos anos 2000. Exceção, claro, é o Cris, o levantador da equipe do Vôlei Futuro, nascido em 77, ele tem 45 anos, certo? Vai completar agora dia 28 de agosto, mês de aniversário dele. E eu perguntando fora do ar aqui, é o Cris que estava no Vôlei Renata? Não. Vamos à escalação rapidinho? Vamos lá, todo mundo já definido, né, Guarizo? Exatamente, o Vôlei Renata com Lucas Borges, número 4, Gonçalves, número 8, Laço, número 10, Frank, 11, Felipe Brito, 16 e o Lucas Fonseca, camisa número 19. Esse é o time do técnico Horácio de Leu. Agora já passou a escalação. Já passou, e quem estava acompanhando com a gente pôde observar. Ah, mas eu vou trazer a escalação já já. O legal do YouTube, Rafael Pio, é você poder voltar um pouquinho a imagem. Exatamente, garoto. Garoto inteligente. E só um detalhe, Renata Rondini, me chama a atenção o Félix como líbero no Vôlei Renata na partida de hoje e não o Alê. Pelo menos é o que foi trazido na escalação aqui pra gente, hein, Rê? Exatamente, é uma mudança aí que tem hoje pro time. Na verdade, vamos relembrar o Félix. O Félix na final aí, na reta final de Superliga 21-22, todo mundo que acompanha os jogos do Vôlei Renata no ginásio Taquaral, acompanha os jogos, via sempre o treinador, o Marcos Pacheco, colocando o Félix para sacar, lembra? É verdade. Sim. Que ele era o terceiro levantador da equipe, né? Atrás de Gonçalves e Cris na época. E aí ele entrava sempre para sacar numa última ou penúltima bola do jogo.
E dessa vez, na formação da equipe dessa temporada, só tem o Alê de líbero. É o único líbero nato de função e o titular absoluto. Mas precisa ter alguém para rodar na posição, ser bom de defesa, enfim. E aí o Félix está fazendo essa função e eu acredito, pelo que eu saiba, o Alê está em condições, está ali batendo bola, está segurando ali no aquecimento. Realmente é para dar uma rodagem para o Félix, porque ele vai executar essa função ao longo dessa temporada. Marco Guarizo, aproveitando e trazendo aí a escalação também do Vôlei Futuro, Marco. Exatamente, é o Vôlei Futuro, o time do técnico Rafael Brito. O levantador é o Cris, camisa número 16. O time titular ainda tem Gazon, número 1. O número 7, Marcos Santos. O 8, Leleco. E o camisa número 11 é o Bruno. E o número 15, Luizinho, além do líbero e capitão, o Kihara. Essa é a equipe da casa, que vai tentar aí o primeiro ponto na competição, né? Renata Rondini, bom, a gente falava antes do intervalo, para quem estava com a gente no 99.1, que lá tem uma certa pressão, pelo menos na imagem que a gente tem do lado oposto das cabines de TV e de rádio, a presença do público não é tão grande assim. Não sei se em relação à torcida vai existir tanta pressão, embora o ginásio seja pequeno, e aí isso sim faça a diferença, né, Rê? Esse ginásio é um ginásio, vamos dizer assim, mais aconchegante, né? A plateia fica bem próxima, a altura dele é bem mais baixa que a do Taquaral, para o pessoal ter referência, mas está muito aquém o público, talvez a expectativa, a campanha que o time vem fazendo para bater a meta de 2.000 pessoas no ginásio, ainda não vai ser alcançada nessa noite. Mas ele é um ginásio que o torcedor fica bem próximo da quadra, o eco dentro desse ginásio é bem grande, então assim, a torcida faz barulho aí no Vôlei Futuro. Assim como o Guarizo já trouxe, o Vôlei Futuro é uma equipe que ali no começo, né, 2011, 2012, 2013, tinha o Ricardinho, ex-seleção brasileira, né, o levantador que já se aposentou, defendia o Vôlei Futuro, teve uma fase muito boa dentro do vôlei nacional. Nas últimas temporadas vem se reerguendo, se realocando em todo o cenário nacional, porque a gente sabe que os projetos de vôlei precisam dos investimentos da iniciativa privada, mas vem se recolocando. Só que assim como Campinas, Araçatuba abraça demais o voleibol, a torcida aí gosta mesmo, acompanha e são parceiros do time sim. E eu acredito que é possível esse Vôlei Futuro não só está crescendo e voltando aí para a categoria principal do Paulista, mas está de novo brigando para voltar para uma Superliga principal e trazendo novos nomes, novas revelações, porque isso também é uma característica desse projeto. A base deles, eles têm um trabalho forte, tanto é que do time que está em quadra e do que vai jogar esse Paulista, 5 ou 6 atletas que foram renovados os contratos são da base do Vôlei Futuro, que agora já estão nessa faixa dos 20, 21 anos, se tornando aí profissionais. Deixa eu já começar a mandar abraços aqui, né, pro pessoal que tá com a gente no YouTube. Esporte CBN Campinas, se inscreva no nosso canal para concorrer na próxima sexta-feira a uma camisa autografada por todos os atletas do Vôlei Renata. O Renato Caçador tá mandando um alô aqui, bora para mais um jogão. Ana Beatriz Moura, bem que eu queria estar aí no ginásio. Gildo Faustino da Silva, boa noite, Gildo do Rio de Janeiro. Ô Gildo, bem-vindo, viu Gildo? E o João Pedro Pinheiro, bora com tudo. Pessoal já começando a participar com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Guarizo, só trazendo de novo então para o nosso ouvinte o regulamento desse Campeonato Paulista que você vinha falando antes do intervalo. É tiro curto o Campeonato Paulista, não é, Marcão? Curtíssimo. São 8 times jogando 7 rodadas. O Vôlei Futuro, por exemplo, ele tem 4 jogos fora de casa e 3 no ginásio Plácido Rocha em Araçatuba. Já o Vôlei Renata tem 4 no ginásio do Taquaral e 3 para jogos fora de casa, né? Aí os 2 primeiros desses 8 se classificam direto para a semifinal. Já do terceiro ao sexto, eles jogam playoff entre si. Terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Aí passam outros 2 times para a semifinal e o regulamento é aquele do playoff, ele é diferente, por exemplo, da Superliga, é aquele que tem o Super 7, né? Então são 2 jogos só. Um de ida e um de volta. Se cada um ganhar um jogo, é decidido no set extra logo após a segunda partida. Esse é o regulamento
do Campeonato Paulista de Vôlei, que tem o Vôlei Renata como o atual bicampeão da competição. Olha que imagem, hein, Rafael? É sensacional. É o clima do ginásio para o torcedor que está nos acompanhando. Tá chegando, hein? Tá crescendo. Tá crescendo, aqui. vai chegando o horário do jogo, vai crescendo. Ô, Renata Rondini, a gente viu na rodada de estreia do Campeonato Paulista os favoritos vencendo, e vencendo com tranquilidade. Então, Guarulhos venceu com tranquilidade, SESI venceu com tranquilidade, e o Vôlei Renata derrapou. Isso pode indicar alguma coisa ou estreia é estreia, não dá para levar muito em consideração, Rei? Não, dá para levar sim. Não é assim, estreia para um campeonato de tiro curto como esse, por formato que é o projeto do Vôlei Renata, foi uma derrapada daquelas. Sabe assim, que você tá com a mão ali para tomar a bandeirada na Fórmula 1 e dar aquela derrapada na última curva, foi o que eles fizeram depois do segundo set do último jogo aí aqui em Campinas. Ainda então, mais do jeito que foi, né, Rei? Exatamente. Massacrou no primeiro e segundo set, morreu no terceiro, tentou no quarto alguma recuperação, não conseguiu, afundou no quinto e último set ali no tie-break totalmente. Então, assim, foi uma derrapagem feia do Vôlei Renata, mas tem chances aí, tem jogos pela frente, é tiro curto, mas tem que fazer o que está no papel, é a sua superioridade, porque a hora que vier um duelo direto aí com o SESI, com Guarulhos, por exemplo, aí são 2 jogos realmente decisivos nessa classificação para o Vôlei Renata. Não dá para preocupar assim, obviamente que, claro que qualquer derrota é preocupante, mas em termos de classificação, aí sim é muito cedo para dizer, né? Não, de forma alguma eu acho que o Vôlei Renata não vai estar nos playoffs aí de Paulista na próxima fase. O que se queria é fechar em primeiro e passar direto para a semifinal, descansar mais, curtir, tem Copa do Brasil nesse meio aí. Poder decidir em casa tendo melhor campanha. Exatamente, é tranquilidade de planejamento. A primeira derrota já atrapalha um pouquinho isso, porque eu acho difícil, por exemplo, um elenco como o SESI, como o Guarulhos, dar uma derrapada dessa forma, só se for no confronto direto com o Vôlei Renata. Mas assim, que vai estar numa semifinal, certeza, acho que isso eu posso cravar aqui, não tenho dúvida sobre isso. Mas o planejamento, a calma para o planejamento, fechando em primeiro essa fase, isso talvez essa derrapagem aí no primeiro jogo acabou atrapalhando um pouquinho, mas vamos ver as próximas rodadas também de estadual, porque está todo mundo começando a temporada, todo mundo ainda se ajeitando, e atleta chegando, o condicionamento ainda não está no ideal. Marco Guarizo, Vôlei Renata desfalcado de 2 atletas que estão com a seleção brasileira lá na França, se preparando para o Mundial, né, Guarizo? Eles viajaram essa semana para a França, né? O Adriano, por exemplo, estava no ginásio do Taquaral acompanhando a partida contra o Santo André, mas ele não foi escalado, já era esperado, né? A assessoria falou pra gente que ele não iria jogar mesmo nesse início, porque já pensou, o jogador se machuca há poucas semanas do Mundial. E o Felipe Roque, que aproveitou até para se casar antes de viajar lá para a França com a seleção brasileira. O Felipe Roque, que chegou contratado nesta temporada, ainda não estreou com a camisa do Vôlei Renata e deve estrear mais para frente, lá próximo da fase final do Campeonato Paulista ou até mesmo na Superliga. Deve ser ainda no Campeonato Paulista, né? A primeira fase, por exemplo, termina no dia 16 de setembro. Aí depois, já nos playoffs, esses jogadores podem chegar. Deixa eu passar rapidamente, o jogo já vai começar, né? Os times estão sendo apresentados, os 8 times dessa competição, para falar do nível da classificação. Sim. Além do Vôlei Renata, temos o Santo André, o próprio Vôlei Futuro, que vamos transmitir o jogo, Vedacity Vôlei Guarulhos, Farmaconde São José, time que costuma dar um certo trabalho, Climed Atibaia, um pouquinho menos forte, o SESI São Paulo e o Suzano Vôlei. São os 8 times que disputam o Campeonato Paulista. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Francisco Silva. Boa noite, manda um abraço para Parnaíba, no Piauí. Rapaz, que maravilha, um abraço, viu? Um abraço, meu amigo. Que legal. Não precisa nem ter o trabalho. Vamos tirar o nosso, né? Vamos deixar o placar da federação, da SP Vôlei. Da geração. Renata Rondini, bola vai subir. Nesse momento, é aquela coisa. O que precisava conversar já foi conversado, né, Rê? Exatamente, o que foi feito nos treinos já está feito, já está planejado, já está analisado o último jogo do Vôlei Futuro diante de Guarulhos. O que precisava arrumar
do que veio da derrota na estreia também o vôlei Renata com certeza já conversou, já detalhou, já analisou. E agora é um outro jogo, é uma nova história. E o vôlei gira muito rápido, não tem muito tempo para ficar aí, vamos dizer assim, guardando e repensando o que foi. O que foi, era uma outra história, um outro jogo, outros atletas, outro adversário. Essa noite agora é uma nova história. Pio? Oi, Guarizo. Para narrador e repórter, lindo uniforme do Vôlei Futuro, mas o número... Não. O número, meu amigo, é praticamente impossível, né, da gente ver. Mas vamos lá, a gente vai começar a identificar os atletas do Vôlei Futuro. A bola vai subir. Tá tudo pronto, tá tudo definido, você acompanha aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/esporte CBN Campinas. Mande o seu alô, mande o seu recado. A bola subiu, começa o jogo e já vem pro ataque o time do Vôlei Renata. Já consegue virar a primeira, o Lucas Fonseca, o central, aproveitou ali e forçou um pouquinho o bloqueio que subia. Já marca o primeiro ponto para a equipe de Campinas. Galera, tá chegando aos pouquinhos lá no ginásio e vai fazendo ali o seu barulho. E o Vôlei Renata consegue sair na frente ao primeiro ponto. Vem o saque, levantamento ali no meio de rede, deu defesa do Demian Gonzalez lá no fundo. Mas aí teve um toque ali na rede, por isso o primeiro ponto do Vôlei Futuro, né, Guarizo? Exatamente, na hora de tentar dar a manchete ali, acabou batendo na rede o Lazo. O ponto é do Vôlei Futuro, comemora muito o time do Vôlei Futuro. Vai pro saque por ali o camisa número 11, que é o Bruno. Vem o Bruno, agora pro saque. E ele soltou o braço, deu defesa do Félix lá no fundo, levantamento na ponta, mas aí forçou demais. Não, a arbitragem tá marcando essa bola boa. É o segundo ponto do Vôlei Renata lá na saída de rede, Guarizo. Só um detalhe, quem fez o passe foi o Alê, viu? Saiu na escalação ali que seria o Félix, né? Mas o Alê começa como líder. É isso, levantamento no meio de rede, aí essa bola fica fácil, né? Porque é aquela bola rápida do levantador, tá no chão, segundo ponto do Vôlei Futuro, tudo igual, Marcão. E que ataque do Marcos Santos, hein? Não deu nem tempo do bloqueio tentar chegar, coloca no chão, camisa 7 do Vôlei Futuro, é ele mesmo que vai pro saque, tudo igual, 2-2. Vem o Marcos Santos agora pro saque, 2-2, é o primeiro set que você acompanha aqui na CBN Campinas. Vôlei Futuro e Vôlei Renata forçou demais, o Marcos jogou essa bola direto para fora. É o terceiro ponto da equipe do Vôlei Renata. Mande o seu recado e hoje também no WhatsApp, 19 991869070, 991869070. Você que quiser participar com a gente, pode mandar o seu recado além do chat no YouTube para concorrer à camisa do Vôlei Renata na próxima sexta-feira. Tem o sorteio para você, levantamento lá na entrada de rede para subir no terceiro andar o time do Vôlei Futuro para empatar o jogo. É no side-out, né, Marcão? É lá e cá. É lá e cá no side-out, e essa marretada para baixo parece ser a especialidade do time do Vôlei Futuro. O segundo ponto feito dessa maneira, vai pro saque lá no fundo a equipe de Araçatuba, tudo igual, 3-3. Tudo igual, 3-3. Deu defesa do Felipe lá no fundo, tentou passar essa bola o Felipe Brito, mas deu defesa para tentar virar o jogo. O Vôlei Futuro na saída de ré, mas a arbitragem tá marcando essa bola pro Vôlei Renata. Acho que pisou ali no ataque, não. Foi um ataque ruim, Guarizo. Pisar não pisou. O camisa número 15, o Luiz Henrique. Futuro. É, o ponto do Vôlei Futuro. A arbitragem que fez um sinal meio esquisito ali. Senta aí, rapaz. 4-3 Vôlei Futuro. Vem pra pancada. Olha a recepção do Alê, complicado. Vai dar 3 toques? Não. Vai dar 3 toques. E aí, forçou demais. Forçou demais o Frank. Essa na entrada de rede. Ele tentou a diagonal. Jogou hoje na parte azul da quadra agora. Exatamente, hoje é azul e amarelo, né? O pessoal tá com imagem, tá acompanhando. Não no rádio, obviamente. Mas aí bateu forte demais a diagonal contra o bloqueio simples, errou o Frank, abre 2 pontos, Araçatuba 5-3. Renata Rondini, 5-3, o Vôlei Futuro começa melhor o jogo, Rê. O Vôlei Futuro começa melhor, parece mais calmo em quadra, mais tranquilo, criando as suas jogadas, fazendo as jogadas realmente bem redondinhas. E o Vôlei Renata, por enquanto, a sua recepção aí, a segunda bola, quando o bloqueio não está chegando,
tá deixando um buraco no meio da quadra, nas costas do bloqueio, e não tá conseguindo fazer as suas defesas. Vamos ver como vai esse time ao longo desse set. Deu a recepção. Lá no fundo do levantamento vem o Bruno lá de trás, e que pancada do Bruno. Essa não tinha como defender. O Felipe Brito até tentou, né, Guarizo? Tira a cabeça da frente, Brito. Que paulada. Acertou no rosto, aliás, na orelha. O jogador de vôlei, às vezes, quando sente dor, ele finge que não é com ele, né? Foi o que aconteceu. 6-4 para o Vôlei Futuro. Tá na frente a equipe de Araçatuba. A recepção. Tentou ali no ataque, agora o Felipe Brito, essa bola volta de graça pro Vôlei Futuro para tentar na saída de rede, bloqueio! Sobe o bloqueio do Felipe Brito no terceiro andar. Essa bola tá na quadra do Vôlei Futuro, Guarizo. Alô, Luiz Henrique, chama o seguro que bateu no muro, hein? Bloqueiaço ali do camisa número 16 do Vôlei Renata para encostar no placar 6-5. Quem vai pro saque é o próprio Felipe Brito, é o Frank, é o Frank. É o Frank. Que Frank? Que Frank? Aquele que vem pro saque, aí forçou demais o saque, essa bola foi direto para fora. É o 7º ponto da equipe de Araçatuba. 7-5. Rapaziada, deu aquela acompanhada, a bola foi direto para fora. Muita vibração da equipe de Araçatuba, né, Guarizo? Muita vibração. O time do Vôlei Futuro joga cada jogo uma final, né? É como a gente disse, é uma equipe que tem muita tradição, mas que está recomeçando no vôlei, né? Vem o ataque da equipe do Vôlei Renata com o Brito. Olha a defesa lá no fundo, levantamento. E aí o Bruno desperdiça. Ele tinha o ataque para passar, essa bola ficou direto na rede. É o ponto do Vôlei Renata que vai encostando, Marcão. É aquela coisa do atacante, né? O ponteiro também, que é o caso do Bruno, que é o jogador da pancada. É aquela bola que ele podia passar de toque para tentar atrasar o ataque. Ele quis bater, bateu direto na rede, diminui o placar o Vôlei Renata. Tô achando que o placar tá errado, rapaz. Eu também. Na minha contagem, agora é o 8º ponto da equipe do Vôlei Futuro a 6. Isso. Então 8-6, era 7-6, agora o 8º ponto da equipe de Araçatuba, 8-6. Travou ali o placar da rapaziada. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Demir Gonzalez, faz o levantamento pro Frank. Ele sai de trás da linha dos 3 pontos e aí ele vem na pancada. É o que demonstrou o Frank, Renata Rondini, no início do jogo, agora sim 8-7, no início do jogo de estreia contra o Santo André. E agora o Frank sendo acionado mais uma vez, Rê. Exatamente, essa é uma característica do Frank. Ele é um jogador intenso, é um jogador que é motivacional o tempo todo, é o cara que chama o time, vibra em cada detalhe, em cada jogada, e ele tem essa intensidade, mesmo no jogo da estreia, quando o caldo entornou, complicou e acabou vindo a derrota, ele não baixou esse nível de adrenalina dele para o jogo realmente, e é um cara que desce o braço. Tanto é que do grupo de Guarulhos, né, que é um time que vem em ascensão, vai para mais uma Superliga e tal, a saída do Frank de lá e vir para o Vôlei Renata foi a grande surpresa, assim, porque ele é um jogador ainda jovem, de talento e muita técnica, e acabou deixando um projeto que está aí ascendendo rapidamente como o de Guarulhos. Mas pelo jeito vai encaixar muito bem aqui em Campinas e ainda tem muita coisa para oferecer para o time. Vem Felipe Brito para o saque forçado, é mais um ponto para a equipe de Araçatuba, que vai conseguindo manter aí uma vantagem, né? Nesse início de primeiro set. Detalhe, né, Pio? Você vai mandar os abraços. Mas claro, tá voltando não, a errar, saque o time do Vôlei Renata. Ah, exatamente. Célia Caori, vamos Vôlei Renata. Fábio Reuze, fechado com o Vôlei Renata sempre. Cris Campos, boa noite. Alexander Fonseca, vamos Vôlei Renata. Bora Lucas Fonseca. É a rapaziada participando. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque na próxima sexta-feira, para todos os inscritos do youtube.com/esportecbn Campinas, nós vamos sortear uma camisa autografada por todos os atletas da equipe do Vôlei Renata. 10-10, empatou o jogo, hein, Guarizo? Chegou o empate no ataque do Lucas Fonseca, né? Batendo uma bola pelo meio ali, encarando o bloqueio. É ele mesmo que vai pro saque. Começa equilibrado o jogo. Vem o Lucas Fonseca. A pancada, solta o braço. Bruno conseguiu a recepção ruim.
Conseguiu a recepção que nada. Na pancada do Lucas Fonseca. Virou. O vôlei Renata tá na frente pela primeira vez, Marco Guarizo. Foi só cornetar o saque que entrou essa bomba do Lucas Fonseca. Um ace, né? Apesar da tentativa de recepção do Bruno. 11-10, passa à frente o vôlei Renata. E a nossa Renata Rondini no caderninho dela nunca perde o placar. Nunca perde o placar. Tá 11-10. Vem pro saque de novo, Fonseca, Bruno, recepção, levantamento do Cris aqui na ponta, sobe o bloqueio. Mas essa bola foi direto para fora, subiu no terceiro andar ali o Luiz Henrique, na saída de rede marca mais um ponto, o de empate, Guarizo. É o oposto do time, né? O jogador para receber a pancada do Cris, o levantador, ele vibra demais, conseguindo explorar o bloqueio, tudo igual, 11-11, e vai o próprio Luiz Henrique pro saque lá no fundo do ginásio, se pudesse tirar a placa, ele tirava. Tirava, vem o Luiz Henrique, deu recepção do Brito, Gonzalez no levantamento lá na ponta e erra o ataque. Aí erra o ataque na saída de rede e um ataque com bloqueio simples, Guarizo. Forçou demais, jogou direto para fora. É a segunda vez que o Vôlei Futuro faz isso. Fica no bloqueio 2, o bloqueio simples, mas aí acaba batendo forte demais. Foi o que fez o Brito. 12-11, tá na frente a equipe do Vôlei Futuro. Isso, 12-11. O placar com a geração vinda de Araçatuba, mas 12-11 agora o 13º. Agora o 13º ponto pro time de Araçatuba. Não sei não, Renata Rondini. Tô achando que é hora do Horácio de Leu pedir tempo, hein, Rê? Exatamente, é o momento. E aí aconteceu. Ele nos ouviu, Pio. Sim. É o momento de trazer o time. O que eu tô sentindo falta no vôlei Renata é que o time não tá conseguindo pôr a bola em quadra no primeiro ataque. A recepção ainda tá devendo um pouco, o passe não tá saindo na medida como deveria ser. Mas os nossos atacantes também não estão conseguindo colocar a bola em quadra no primeira jogada. Tá sempre tendo uma disputa de bola para tentar numa segunda. E isso é complicado. O time tem esse poder ofensivo, tem essa qualidade e precisa executar. Então nesse jogo aqui, por enquanto, nesse começo de set, o vôlei Renata, essa parte do ataque, está bem abaixo do que é esperado. E a recepção ainda não está na harmonia necessária. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Deixa eu mandar um grande abraço para o Daniel Bortoleto, toda a rapaziada lá do Web Vôlei. Webvôlei.com.br. Lá tem tudo sobre o voleibol mundial. Voleibol regional, estadual, nacional, mundial. Webvôlei.com.br. Vem o vôlei Renata lá na ponta e agora explora ali o bloqueio, consegue virar mais uma. É o 10º, na nossa contagem, o 12º ponto do vôlei Renata. Eu confio mais no caderno da Renata Rondini. Guarizo, eu também tô com a impressão. O placar do ginásio tá mostrando 13-11 também, né? Então a gente vai com o placar oficial. Às vezes voltou algum ponto. Às vezes exatamente. Pelo placar oficial, 13-11 é a vantagem de 2 pontos da equipe do vôlei Renata, ou melhor, do Vôlei Futuro. Levantamento do Cris no meio de rede pro Luiz Henrique lá no 3º andar, 14º ponto. Tá voando esse time de Araçatuba, Guarizo. E que machadada de novo pra cima do bloqueio, né? Como tá pegando a bola alta, fica reclamando ali o Horácio de Léo que a bola foi perto dele. Na verdade, ele tava até se protegendo, mas a impressão é que ela bateu na linha mesmo. O ponto é do Vôlei Futuro, que chega a 14. Levantamento do Demian Gonzalez, aqui na ponta pro Frank, mas deu defesa, vem de novo Chiara pro Bruno, lá na entrada de rede, Ale consegue a defesa, Gonzalez faz o levantamento, bloqueio! Sobe o bloqueio, funciona pra cima do Lucas Borges, que não conseguiu passar, abre 4 de vantagem o Vôlei Futuro, Marco Guarizo. Bloqueio duplo ali do Bruno ao lado do Leleco, colocaram essa bola no chão, 15-11, vai abrindo o Vôlei Futuro, faz um grande primeiro set e vai pro saque agora o próprio Leandro Leleco. Vem Leleco pro saque. 15-11 é o primeiro set que você acompanha aqui nos 99.1 da CBN Campinas, youtube.com/esporte CBN Campinas. Não é o Leleco. Não, Guarizo, porque ele tá na rede. Exatamente. Eu tô falando que esse número não ajuda muito.
Mas eu já vou descobrir quem é. Fica 4 pontos é a vantagem. A galera vem junto. Rapaz, depois de 825 batidas, ele vem pro saque. Tira o peso da bola. Frank na recepção, levantamento do Gonzalez. Vem lá do fundo e agora sim consegue colocar essa bola no chão. É o Nicolas Lazo marcando o ponto pro vôlei Renato, 12º, Guarizo. Uma pipe perfeita, né? O bloqueio estava longe, mas a defesa estava bem posicionada. Mesmo assim, ele encontrou um espaço no meio para diminuir esse placar. 15-12, segue 3 pontos atrás. Vai depender do bloqueio, não tá com uma rede tão alta nesse momento a equipe do vôlei Renato. E vai mexendo bastante, né? Frank vem pro saque, recepção do Bruno, levantamento do Cris pro Luiz Henrique. Ele explora o bloqueio. Explora o bloqueio do próprio Nicolas Lazo na saída de rede. O Luiz Henrique vai sendo o destaque, hein, Guarizo? Ele gosta dessa bola na saída de rede, né? Mais uma pra cima do bloqueio pra explorar. E o que vibra o Luiz Henrique deve estar rouco já ainda no primeiro set. 16-12 para a equipe do Vôlei Futuro de Araçatuba. E quem vai pro saque seria o Leleco agora? O passarinho, me parece. É o passarinho. É. The Bird. The Bird vem pro saque. Bom saque, Frank na recepção. Levantamento pro Lazo. Aqui na ponta deu defesa. Olha o Luiz Henrique. Vai ter que passar essa bola de manchete. E aí falta a comunicação. Um deixou pro outro, outro deixou para um. E aí, Renata Rondini, a bola tá no chão. Não dá, né? Depois de 30 dias, 40 dias de trabalho, faltar a comunicação assim, entrosamento, pelo menos nessa parte. Não só comunicação, no vôlei não tem essa, é minha ou é sua, vai todo mundo, nem que dê cabeçada. Todo mundo vai nessa bola, tá do seu lado, no seu quadrado ali, é você que tem que resolver. Ah, tem um do lado, será que ele vai, será que eu vou? Não, ou você grita, ou você vai, na dúvida você vai. Foi uma bobeada, assim, tremenda ali. Tanto é que Horácio já chamou a equipe para conversar de novo. E assim, tá caminhando para esse set ser do Vôlei Futuro, sim, porque o Vôlei Renata ainda não conseguiu encontrar o seu entrosamento. Já tá mudando os atletas, tá rodando o pessoal, mas a nossa falha aí no ataque ainda, em fazer a bola realmente cair dentro de quadra nas primeiras tentativas, ainda está muito abaixo do que deveria ser esse Vôlei Renata para essa noite. Raniel Rosa, fechado com Renata. Adriana Lunardi, parabéns pela transmissão. Maria Júlia Ribeiro, vamos Renata. Luciana Oliveira, bora Vôlei Renata. Ione MP, amando a transmissão. Luciano Oliveira, Uberaba, Minas Gerais, torcendo pro Vôlei Renata. Estamos com Lucas Fonseca. Ô Luciano, obrigado. Diga, Guarizo. Aqui no WhatsApp, o pessoal da onde? Uberaba, né? Isso. Mas a terra do Lucas Fonseca é Três Corações. Ah, que maravilha. A mesma do Rei Pelé. Que beleza. Eles mandaram aí no WhatsApp da CBN? Sim. Leia pra gente a mensagem. Manda um abraço pessoal de Três Corações, terra natal do Lucas Fonseca e o Rei Pelé. Que maravilha. Grande abraço pro pessoal. 17-13 é o jogo. 18-13, né? Porque forçou demais o saque. O Vôlei Renata jogou direto para fora. 5 pontos a vantagem. O Vôlei Futuro tá tentando encaminhar esse primeiro set. Vem pro saque, aparece o Frank na recepção, era o Fonseca, tentou o Nicolas Lazo, mas deu defesa do Bruno, ele vem pro ataque lá na paralela, na diagonal, melhor dizendo, buscou o fundo, o Bruno de trás da linha dos 3 pontos, ele defendeu e atacou, Guarizo. Exato, e tem algo que no vôlei ou qualquer esporte não se compra em farmácia, que chama-se confiança. O que está acontecendo com o time do Vôlei Futuro, principalmente com o Bruno, que está encarando a defesa e virando tudo. Lucas Fonseca na recepção, levantamento agora sim. Lá na ponta para conseguir virar mais uma. Essa aí soltou o braço Pedro Henrique. E essa é aquela que não tem como defender, Marcão. Exato, o Pedro Henrique que entrou na inversão do 5-1 junto com o levantador Everaldo. Aí um levantou para o outro, coloca no chão Pedro Henrique. A vantagem do Vôlei Futuro é de 5 pontos. Deu defesa lá no fundo do Chiara, levantamento do Cris pro Bruno e agora ele força demais, não. Força demais nada, consegue achar um espaço lá no fundo, marca mais um, 20º ponto, 6 de vantagem pro Vôlei Futuro, Guarizo. Olha, essa bola foi na quina ali, hein? Se fosse uma trave de futebol seria forquilha, mas o lado amarelo da quadra abre 6 pontos, vai se encaminhando para fechar o primeiro set. Recado do pessoal do WhatsApp, as imagens são lá de Araçatuba, não são nossas. Tem gente reclamando, já vem o Bruno, vem pro saque, meu Deus do céu, hein?
que coisa, gente. Ai não, né, gente? Pô, o maior esforço da rapaziada. Vamos, né? Enfim, vem pro saque, 15º ponto. 20-15, 5 pontos a vantagem. Felipe Brito forçou demais. E aí, é o 21º ponto do time de Araçatuba. Renata Rondini, 6 a vantagem pro Vôlei Futuro. Tá encaminhando esse primeiro set, hein, Rê? Sem dúvida nenhuma, esse set é do Vôlei Futuro. O Vôlei Renata já pode começar a pensar a partir do segundo set como se reacomodar nesse jogo, se reconstruir e reagir realmente nessa partida. Temos aí já algumas mudanças na equipe, fez a inversão do 5-1, Everaldo levantando agora em quadra nesse momento, tentando essa reação, mas precisa mudar algumas coisinhas na equipe, na postura da equipe, na forma como vem atacando o Vôlei Futuro, para tentar converter alguma coisa. E eu não sei se o Guarizo sabe o que acontece com o Barreto. O Barreto não entrou em nenhum momento na estreia e hoje também, pelo que eu vi, tá aí com o pessoal em Araçatuba. Exatamente, Renata. Oficialmente não tem nada passado sobre isso. Não sei se ele tá com algum problema físico, né? Se ele sentiu algo na pré-temporada, mas o que está acontecendo é exatamente ele não conseguir entrar para o jogo. O titular da posição tem sido o Lucas Fonseca, né? 22-15, o Vôlei Futuro vai chegando para fechar esse primeiro set. Olha a bola lá no fundo, o Rafael Tur tá voltando porque o Everaldo fez um levantamento alto inteiro. Alto, e agora explora ali o bloqueio, né, que subiu. O Bruno até tentou buscar. É o 16º ponto para a equipe do Vôlei Renata. 22-16, Guarizo. Tenta uma reação aí com essas inversões, com essas mudanças, né, do técnico Horácio Dileu no primeiro set, dominado pela equipe do Vôlei Futuro. Tem mais alterações ali na equipe, a gente está vendo o Lima na quadra, mudou praticamente todo o time, o técnico argentino do Vôlei Renata, mas os erros de saque continuam. Sem dúvida nenhuma. Pronto, ajeitamos aqui. Obrigado ao nosso ouvinte que mandou a mensagem. Tinha um zoom. Isso. Alguém deu zoom ali na transmissão. Que maravilha. 23-16. Para aqueles que imaginaram um 3-0 e torciam para um 3-0, esqueça. Isso não vai acontecer. Eu era essa torcedora que estava apostando. Ainda bem que eu não fiz um bolão com vocês hoje, hein? Mas aí acho que nós três erraríamos. Olha o levantamento do Everaldo e aí sobe o bloqueio. Impressionante, né? Impressionante o que tá jogando o Vôlei Futuro na confiança nesse primeiro set. O levantamento do Everaldo foi complicado e o Frank não conseguiu o ataque, Guarizo. É que o passe já saiu ruim, né? E o Frank tá marcado o jogo inteiro. Tinha um duplo pra cima dele. A bola cai do lado do Vôlei Futuro. É set point com 8 de vantagem. 8 pontos de vantagem. Tem 8 set points o Vôlei Futuro. Levantamento do Everaldo aqui na ponta. Sobe o bloqueio. O Alê conseguiu a recepção. O próprio Everaldo tenta jogar pro outro lado. Vem o ataque do Bruno pra cima do Alê pra fechar o primeiro set. Não, a arbitragem tá marcando ali. Fiquei na dúvida, porque ele aponta para a quadra do Vôlei Renata. Mas a impressão que eu tenho é que o Bruno pisou na linha na hora de fazer o ataque ali da linha dos três. Por isso o ponto foi do Vôlei Renata. 24-17, salva o primeiro set point. Mas ainda a vantagem é muito grande, 7 pontos a vantagem. E o time está modificado ao Everaldo, levantador, que vai para o saque. Vem o Everaldo, camisa 7, levantador do Vôlei Renata para o saque. A expectativa do torcedor de Araçatuba é para que a equipe feche esse primeiro set. O Horácio Dileu deve estar pouco bravo. Vem Everaldo pro saque, Bruno na recepção. Levantamento do Cris. É complicado, difícil, mas aí resolve. O ataque lá na entrada de rede, coloca no chão. 25º ponto. O Vôlei Futuro fecha o primeiro set, Marco Guarizo. Belo ataque ali do Marcos Santos, né? Pegando essa bola na entrada de rede. Acho até que o Frank tinha invadido na hora ali do levantamento com uma mão só do Cris. Que belo primeiro set do Vôlei Futuro, que fecha 25-17. Rápido intervalo, a gente já volta para todo o segundo set aqui nos 99.1 e no youtube.com/esportecbn Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples.
Se a gente pudesse descrever a sensação de um ator minutos antes de subir ao palco, com certeza o som seria algo assim. A Latam está aqui com as asas sempre abertas para você descobrir seu mundo sem fronteiras, para trocar os poréns que nos limitam pelos porquê não que nos fazem ir além. Latam, sem fronteiras. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento no supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Contra filé bovino, peça vácuo, R$ 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Arroz prato fino, 5 kg, R$ 21,90 no Clube Good Bom. Feijão carioca ou lirão, 1 kg, R$ 6,98 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 22 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 19 horas mais 27 minutinhos de volta com o vôlei CBN. Primeiro set foi pra conta e foi pro vôlei futuro. A equipe de Araçatuba melhora em todo o primeiro set. Em nenhum momento o vôlei Renata conseguiu tomar frente, Renata Vandini. Exatamente. No primeiro set do vôlei futuro. A gente tem hora que, eu não sei como estão os torcedores do vôlei Renata que acompanham conosco, acompanhou já a última temporada e acompanha agora, dá uma sensação frio na barriga de assim, quando que esse time vai entrosar? Vai, torcedor, calma que o time vai. Tá um pouco abaixo do que a gente esperava para esse comecinho de Paulista, esse ritmo de campeonato estadual, já é o segundo jogo. A gente queria ver o time mais entrosado, as jogadas já saindo um pouquinho mais. Mas vamos lembrar alguns detalhes. É início de temporada, duas peças chaves desse time estão fora, que são os dois atletas que estão com seleção brasileira, Adriano e Felipe Roque. Então, assim, faz diferença isso sim. E esse grupo agora está se encontrando, está começando a ganhar seu entrosamento. E eu acho que o Horácio me ouviu daqui, eu estou vendo o Barreto naquela rede. Matar a saudade da última temporada e ver um pouquinho, porque é um atleta assim como Gonzalez, como o Alê, que já jogaram a última temporada juntos. Então isso faz diferença nesse começo de estadual, que o time precisa ter uma conversa, né? Saber quem joga com quem. Começa o segundo set, é o próprio Barreto quem veio pro saque, mas aí já vira, né? A primeira bola, o Bruno já consegue colocar no chão, marca o primeiro ponto para a equipe do vôlei futuro. 1-0, mas igual a 1, é isso aí. 1-0 para o vôlei futuro, início do segundo set. Próximo compromisso do vôlei Renata, Marco Guarizo. Próximo compromisso é o Climed Atibaia, sexta-feira que vem, dia 26, 7h30 da noite. 7h30 da noite, ginásio do Taquaral. E vai ter sorteio, hein? Sorteio? É, sorteio de uma camisa do vôlei Renata autografada por todos os atletas. Para você que se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, sexta-feira que vem, 7h30 da noite contra o Climed Atibaia. O vôlei Renata, ginásio do Taquaral, precisa estar lotado. Barreto na recepção, levantamento do Deminha Gonzalez aqui na ponta. Essa bola deu defesa do Lucas Borges. Volta pro vôlei Renata, que explora o bloqueio, o Nicolas Lazo. E essa bola cai no chão, consegue marcar o primeiro ponto. 2-1, diminui o vôlei Renata, Guarizo. Que inteligência agora para dar largadinha e conseguir tirar da cobertura, né? Fantástico o ponto do Lazo. Olha aqui, de Tuiutaba, Minas Gerais, Adriana Cavalcante. Sabe de quem que ela é parente? De quem? Adriano, menino de ouro, acompanhando a gente. Que maravilha, menino de ouro que tá lá na França com a seleção brasileira. Sobe o bloqueio agora do Lucas Fonseca. Essa bola cai no chão, mas cai fora. É o terceiro ponto. Obrigado, viu, gente? Todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão, seja pelo FM ou então pelo YouTube. Amanhã tem derby, hein? Ponte Preta e Guarani a partir das 10 da manhã, a transmissão aqui na CBN Campinas. Vem o Bruno.
Agora pro saque. Levantamento do Demian Gonzalez. E essa bola tá no chão. Essa bola veloz. É aquela bola rápida. O Lucas Fonseca na pancada e na velocidade. Marca o segundo ponto do vôlei Renata, Guarizo. Pra alegria da família dele, que tá acompanhando o jogo aqui. Colocou essa bola muito bem saindo do bloqueio. Tá achando espaço no ataque do vôlei Renata. Vem com a chatinha do Demian. Demian Gonzalez, Bruno, deu recepção, Cris fez o levantamento, essa bola vem de trás da linha dos 3, levantamento, Nicolas Lazo na ponta, explora o bloqueio, olha agora o Chiara, que defesa conseguiu, Ale Gonzalez, levantamento na ponta, pro Borges, deu defesa do Bruno, vem de trás dos 3, Bruno, que tá jogando o camisa 11 do vôlei futuro. É uma enormidade, Marco Guarizo. Impressionante, né? Jogada de vôlei de praia que a gente fala, né? Quando ele faz a defesa e parte pro ataque. Foi o que fez o Bruno, imarcável. Mais um ponto dele, 4-2, tá na frente mais uma vez o vôlei futuro. Vem o Marcos Santos agora pro saque, é o camisa 7 do vôlei futuro. Vem na pancada. Vem na pancada, solta o braço, deu defesa, Lazo no levantamento, sobe o bloqueio! O argentino ficou no bloqueio, mas a arbitragem tá marcando bola fora. Jogadores do vôlei futuro vão à loucura, Guarizo. Estou tentando entender o que aconteceu nesse lance também. A gente precisa do replay. A bola reverberou nos jogadores do vôlei Renata, mas ela pode ter passado para o outro lado. Ela bateu no bloqueio, ela passou. Quem bateu nessa bola foi o time do vôlei futuro. Eu não estou entendendo nada do que a arbitragem. É porque a bola não tinha saído. A bola não bateu no chão depois que ela voltou do bloqueio. E aí começaram a comemorar. Exato, foi isso que aconteceu. Comemoraram antes da hora. Sabe aquele meme do cara que bate o pênalti, a bola vai na trave, o vento traz de volta e entra? Foi o goleiro comemora e a bola depois vai pro gol. Foi o que aconteceu, ponto do vôlei Renato. 4-3, Nicolas Lazo, bom saque, levantamento, Barreto vem na pancada. Mas não era o Barreto não, levantamento agora aqui na ponta para a tentativa do Lucas Borges, volta pro vôlei Renata, lá na ponta, Pedro Henrique, solta o braço, Chiara conseguiu a defesa, Cris faz o levantamento, Bruno de trás da linha dos 3, Gonzalez levantou lá no meio, pro Lucas Fonseca, ponto do vôlei Renata. O Lucas Fonseca soltou o braço, mas não deu defesa lá no fundo não, essa bola foi direto para fora, mais um ponto, empata o jogo, time campineiro, Guarizo. Agora tá tentando achar o ataque, né? Tá forte o bloqueio do vôlei futuro, mas na insistência, olha a bola de Tchek. De Tchek, pra virar mais uma, essa de Tchek, o Lucas Fonseca de novo. Tá comandando ali o meio de rede e jogou essa bola no chão, hein, Guarizo? Exatamente, o passe saiu ruim da equipe de Araçatuba para o jogo, o técnico Rafael Brito. E do lado do vôlei Renata, sabe quem tá ouvindo instrução? Quem? Barreto. Não, mentira, ele tá aquecendo. Não, Barreto tá ali sim, tá ouvindo ali instrução. Assim. Renata Rondini vai ou pelo menos tentando se achar em quadro o vôlei Renata. Nesse momento é melhor. E acho que é a primeira vez que a gente vê o time de Campinas melhor no jogo, né, Rê? Sim, esse comecinho de 7, esse momento do jogo é o melhor momento do vôlei Renata até então aqui na partida. A gente sabe que tem, né, os torcedores, os fãs, as preferências, enfim, tem alguns torcedores perguntando do Felipe Brito também, enfim. Gente, esse é o momento que o Horácio, ele vai tentar achar suas melhores formações, então ele vai rodar muito a equipe. E é o que quando a gente comenta aqui, pede, cadê fulano, cadê ciclano, por que não faz a inversão? Enfim, é o momento que ele vai mexer várias peças e vai encaixar quais são suas melhores formações também para determinado momento do jogo. Então tem determinado momento que uma formação vai dar super certo, tem horas que não vai dar e ele vai tentar surpreender o adversário. E esse é o momento do estadual para ir, vamos dizer assim, afiando as garras para depois a hora que vier a Superliga, que é o ápice da temporada. Mas é o momento que o vôlei Renata precisa crescer na partida. Nenhum time nasce entrosado, né, Renata? Não, de forma alguma, e isso, por mais treinamento que aconteça, os treinamentos físicos, táticos, técnicos, os vídeos, as formações, tudo é executado no jogo. É ali que realmente se tem uma análise concreta e que essa harmonia, esse entrosamento da equipe vai acontecer no ritmo de jogo.
E olha que pontaço agora o Lucas Borges, hein? Na saída de rede ele estava longe, ele consegue lá no fundo encontrar um espaço. O Bruno ainda tentou a defesa, é o 6º ponto do time de Campinas, Guari. Tirou essa da cartola, né? Arriscou tudo no fundo, o Bruno tentou a defesa, na dúvida se essa bola ia para dentro da quadra. Melhor pro vôlei Renata, que segue na frente nesse segundo set, 6-5. Quem vai pro saque ali é o Lucas Fonseca. Ele mesmo. Vem na pancada, deu defesa do Chiara lá no fundo. O Cris vem pro levantamento complicado. Olha o Nicolas Lazo aparecendo no fundo. Levantamento foi difícil e aí não vai voltar, né? Aí essa bola não tem como voltar. É o 6º ponto do Vôlei Futuro, 6-6. Um beijo pra Vika na torcida pelo Renata. Leona Garcox tá chegando aqui também na transmissão. Karina Luna aqui com a gente no YouTube da CBN Campinas. O Fábio Reus também aqui na transmissão. Alessandra Cristina Chapelin chegando com a gente. Muita gente aqui no YouTube, tá só subindo a audiência, viu, Guari? E tá subindo o Borges também para fazer mais um ataque no WhatsApp. O Carlos de Uberlândia tá desesperado por um abraço. Carlos, grande abraço, obrigado. Valeu, Carlão. Rapaziada lá de Minas. Ô, Renata Rondini, Minas tem time de vôlei bom ou não? Razoável, Pelo menos sim. razoável. Sou de Minas, só tem coisa boa. Pão de queijo, doce de leite e vôlei. E vôlei. O pessoal que forma time bom. E o Cruzeiro voltando também. Atlético tá do jeito que eu sei. Mas Minas tá impossível. Gostei muito do Atlético pouco tempo atrás. É, eu sei disso. Levantamento lá na ponta pro Pedro Henrique pra virar essa bola pra jogar no chão, pra marcar o 8º ponto do vôlei Renata, 8-6. 2 de vantagem, hein, Guarizo? E o Barreto deu uma finta ali no bloqueio para batida no fundo, né? Acabou subindo contra um simples ali o jogador, o Pedro. Não, quem bateu na bola foi o Lazo, mas o Barreto deu a finta para fazer o ataque. O ponto é o Lima, né? É o Lima que tá em quadra agora. Esses jogadores mudaram de número, confundem a gente. Exatamente. O Alê, por exemplo, deu a camisa 12, mudou para 17 e vai pro saque agora o Borges. Vem o Lucas Borges, jogou direto na rede. Como não é futebol, o ponto é do Vôlei Futuro, é o 7º ponto da equipe de Araçatuba. De novo, deixa eu agradecer demais ao pessoal lá do Vôlei Futuro, pessoal de Araçatuba, responsável pela geração das imagens. Obrigado, viu, gente? Sensacional o trabalho de vocês. Isso quer divulgar um time, né? Não tenha dúvida disso, exatamente. Vem o Marcos agora pro saque, aí ele tira o peso, essa bola vai direto para fora. É o mais um ponto, é o 9º ponto do vôlei Renata, 9-7, 2 a vantagem. Lembrando que no primeiro set deu o Vôlei Futuro. A equipe de Araçatuba tá na frente, 7-0. Vem o Lima agora pro saque. Vai se preparando ali o camisa 12. Vôlei Renata buscando esse segundo set, na pancada o Lima, recepção do Bruno, Cris faz o levantamento de novo, Bruno explora o bloqueio, essa bola vai direto para fora, mais um ponto do time de Araçatuba. O Guarizo, impressionante, o Bruno recebe, ele já corre pro ataque, tem um vigor físico, não sei se ele aguenta 3, 4, 5 sets, mas que até agora impressionante o Bruno é, hein? E tem o chamado doping natural, que é a confiança, né? Ele tá indo pra cima do bloqueio, tá encarando, não tá nem aí. Agora o vôlei Renata já abriu 2 pontos no ataque do Nicolas Lazo, que bateu ali na machadada no meio da defesa do Vôlei Futuro, mas o Bruno tá impressionando nesses 2 primeiros sets. Incrível mesmo, incrível o que joga o Bruno. Vem Barreto agora pro saque. Solta o braço Barreto, recepção foi difícil, mas aí o Cris conserta tudo, né? Porque se a bola não vem inteira, se a bola não vem fácil, aí o levantador com uma mão só consegue resolver tudo, Marcão. Espetacular, e também o tempo certo de subida do Marcos Santos, camisa número 7, para bater essa bola no meio e encarar o bloqueio. Tá na frente ainda o vôlei Renata, 10-9, vem o Bruno pro saque. Será que elogiando muito ele vai errar? Não, tem um torcedor do Vôlei Futuro. E vem na pancada, deu recepção do Alê. Gonzalez no levantamento pro Lazo. Ô Renata Rondini, eu vou te fazer uma pergunta. Às vezes o Lazo vai pro ataque, me dá a impressão que meio displicente. Nessa aí foi uma, ó. Ele bate de qualquer jeito essa bola. Acho estranho às vezes o Lazo, viu, Renata? Não é que ele é estranho. Ele vai pra jogada, ele é um jogador mais leve, tá? Ele tem uma boa estatura, mas ele é um jogador mais leve e ele sobe. Só que a trajetória da bola nem sempre
é a ideal. Então, por isso pode parecer estranho. Mas ele tentou achar um espacinho ali e não conseguiu. Agora, aproveitando aqui que a gente está numa paradinha aí pro saque, vocês mandaram vários abraços, assim. Vou mandar para 2 pessoas que estão com a gente desde a temporada passada e estão firme e forte, e assim, adoraram a nossa evolução, esse começo de temporada aí. Um abraço para Karina Saraiva, psicóloga do esporte, que está sempre com a gente. Grande, Karina. E seu Dino, que acompanha todas as noites de vôlei. Bom demais. Um beijo para Karina, abraço, seu Dino. Obrigado pela companhia de sempre. Vem Demian Gonzalez, o levantador pro saque. 12-10. Recepção é do Bruno. Aquela pequena travadinha agora na nossa transmissão. O Bruno recebeu, isso a gente É, sabe. isso a gente... Sabe como foi a apresentação do Bruno? Ou para os íntimos ali, Bruninho, que para quem desce o braço desse jeito, não pode ser muito Bruninho, não. Mas quando ele chegou agora na contratação aí pro Vôlei Futuro, o pessoal, para explicar as características dele, era dono de uma pancada ímpar e de um saque venenoso. Olha aí, também um passe, viu? Porque ele tá passando muito bem, Renato. A gente tá com um pequeno probleminha técnico com as imagens vindas direto lá de Araçatuba. Daqui a pouco a gente vai voltar com a transmissão. Já voltou, vai voltar para o vivo, voltando o saque do Demian. Esse já foi, né? Vamos ver. É o caixotinho do Demian. Exatamente, esse aí já foi. A gente tá com um pequeno probleminha nas imagens que vem lá direto de Araçatuba, lembrando, né, que a transmissão, a geração das imagens, né, vem direto de Araçatuba, mas a gente já volta. E sem dúvida nenhuma, né, Renata Rondini, é um segundo set um pouco mais parelho. E o primeiro set é que foi surpreendente, né, Rê? Exatamente. Agora o time, o Vôlei Renata, realmente parece que entrou no jogo, está conseguindo fazer suas jogadas, melhorou seu posicionamento de recepção. As coisas estão sendo construídas, estão acontecendo. E, infelizmente, no primeiro set o time ficou muito abaixo, não se encontrou, os ataques não aconteceram, erros de saque demais, erraram mais saque nesse primeiro set do que no jogo inteiro da estreia. Então, são coisas também passíveis de qualquer jogo, nenhum torcedor, nem comissão técnica, nem atleta espera que aconteçam todos os erros no mesmo set. Acabaram acontecendo, mas é aquilo que a gente fala, o que já passou, tem que construir a vitória a partir de agora. Bom, não tenha dúvida disso. Diga, o Cristiano Salvioni, ele tá falando aqui que o Cris, levantador do Vôlei Futuro, tem nome de craque. O Samuquinha Lopes quer que fale o nome dele, por favor. Tá falado. Samuquinha, grande Samuquinha, um abraço, meu querido. Bom, e a gente está tentando, né, refazer o contato aí, agradecendo a audiência muito grande aqui no YouTube. É o vento, Cristiano, é a época da palha de aço, a televisão voltava a funcionar, mas agora a gente depende de internet, né? E o pior é que lá o tempo está um pouquinho mais agradável do que aqui em Campinas. Enquanto a gente está aqui com 11 graus, sensação térmica de 8 e uma ventania absurda nas ruas de Campinas, lá em Araçatuba está confortavelmente com 18, 17 graus e dentro desse ginásio deve estar bem quentinho, porque a galera tá confortável, assim, um pouquinho de blusa de frio, mas tem bastante camiseta, então tá um clima bem mais agradável que o nosso. De quem tem família em Rio Preto, que é razoavelmente perto, né? Até o pessoal de Araçatuba brinca, não, aqui é perto, Rio Preto que é longe, né? Mas para fazer frio nesse lugar, gente... É difícil. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, até para fazer o contato lá com o pessoal de Araçatuba. A gente tá com um problema na transmissão, vindo direto lá da cidade de Araçatuba. E a gente já volta. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. CBN Serviço. A Prefeitura de Indaiatuba abriu um processo seletivo para preencher 253 vagas em 32 cargos.
As oportunidades vão do nível fundamental incompleto até o ensino superior. A maior oferta é para o cargo de professor docente 1, com 100 vagas. Há ainda oportunidades para eletricista, pedreiro, agente de serviços operacionais, agente de organização escolar, assistente social, auxiliar de desenvolvimento educacional, contador, enfermeiro, engenheiro ambiental, entre outros cargos. Os salários vão de R$ 2.860 a R$ 13.919. Os interessados podem se inscrever no concurso público até o dia 8 de setembro pela internet. O endereço eletrônico é nossorumo.org.br. A informação é de Celina Silveira. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Rafael Pio. De volta, a gente ainda com problemas com a transmissão que vem lá direto de Araçatuba. A rapaziada já tá resolvendo lá e em alguns instantes a gente já volta com a transmissão direto para você de Vôlei Futuro. E Vôlei Renata, tá de volta. 16-16 é o jogo, tudo igual. Ô Renato Rondini, quando caiu a imagem, o Vôlei Renata tava na frente. A gente voltou agora com o Vôlei Futuro passando à frente ao time de Araçatuba muito bem no jogo. Essas fortes emoções do momento, a gente acabou... Estávamos com o Vôlei Renata ganhando, passou para um 15-14 Vôlei Renata, Horácio pediu tempo, parou o jogo, ficou um 16-15 Vôlei Futuro e agora um 17-16, agora um 17-17. Tudo igual na partida para a gente ganhar um pouco mais de emoção nessa reta final do segundo set. Mexeu bastante, é o Lima mesmo quem vem pro saque, defesa do Bruno lá no fundo, levantamento do Cris pro Marcos na paralela, ele encontra um espaço, não se sabe de onde, para marcar o 18º ponto, 18-17, Vôlei Futuro na frente, Guarizo. Ataque do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique fazendo esse belo ataque aí numa paralela para cima. Vai fazer o quê, né? Acontece, né? O repórter se mexe muito. Mas o Vôlei Futuro agora abre 2 pontos no erro do Vôlei Renata. Gostei do comentário da Leona aqui, viu? Tava tão frio que congelou a imagem. Ah, mas não tenha dúvida disso, mas Leona. Teve uma invasão essa bola aí, hein? Também achei, por isso a reclamação do Lazo. E aí erra o saque, o time do Vôlei Futuro fica direto na rede. É mais um ponto do Vôlei Renata. 19-18, 1 ponto a vantagem dos donos da casa. É o Anderson. Anderson vem pro saque. Daqui a pouco eu quero saber da Renata Rondini se o Horácio de Leão tá com dificuldade de achar a melhor formação, porque tá mexendo demais no time. Já colocou 3 formações diferentes durante a partida. E olha o saque do Anderson. Ruim o saque do Anderson. Meio desequilibrado, meio estranho pra bola também. O jeito que ele bate, joga direto pra fora. 20º ponto do Vôlei Futuro, 20-18. Renata Rondini, você vai responder esse questionamento e um outro que eu vou lhe fazer. Tô ficando preocupado, Renata Rondini. E vem o Alex agora pra quadra no time de Araçatuba, né, Goriz? Camisa número 13, o Alex no lugar do Bruno, né? Ele entra pra sacar. O Bruno que, como disse a Renata aí, a definição, né, de que é um grande sacador, um grande atacante, e dessa vez ele deu lugar pro Alex. É, que ele é um grande atacante, pelo menos nesse jogo tá sendo mesmo. Vem o Alex pro saque.
Recepção lá no fundo do Lima, levantamento aqui na ponta e sobe de novo o bloqueio para cima do Lucas Borges na saída de rede. Levantamento do Everaldo, estava inteiro o Lucas Borges, mas pisou na linha, né, Guarizo? Então, essa bola passou, é isso que eu tava estranhando, foi o pisão na linha mesmo do Borges para o jogo. Horácio de Léo abre 3 pontos, o Vôlei Futuro 21-18, diz aqui a Leona. Pior início de temporada dos últimos 5 anos do vôlei Renata. Renata Rondini. É irreconhecível esse time, Rê. Não posso discordar da torcedora, não. Realmente é um início de estadual, de paulista, bem abaixo aí nas últimas temporadas que o vôlei Renata está fazendo. As mudanças do Horácio expressa bem isso. Ele não encontrou o time ideal para esse jogo de hoje. E ó que o Vôlei Futuro não tem feito nenhuma grande jogada, não tem variações enormes, não. Eles têm feito um arroz com feijão. Bruninho aí, Bruno, descendo o braço nas opções que o Cristiano tem dado para ele. E ele tem sido consistente. O Vôlei Renata que realmente não conseguiu se acertar. Nem na recepção, porque as jogadas do Vôlei Futuro não estão sendo tão diversificadas, e nem conseguindo fazer o seu ataque, que é o que se espera da força desse time, da forma como ele foi formado, que esse ataque realmente aconteça. O Borges agora conseguiu virar uma, tá bem apertado o set. O Vôlei Renata precisaria aí de uma sequência espetacular nesse jogo, que ainda não aconteceu até o momento. A gente não Essa viu... bola do Borges é o replay. É que ele pisa na linha dos 3, né? A gente não viu em nenhum momento o Vôlei Renata conseguindo buscar placares. Esteve à frente contra o Santo André em vários momentos, fechou 2 sets, mas buscar placares ainda não conseguiu. E agora o Fonseca resolve. Ele sobe lá no 4º andar e aí consegue virar essa bola para marcar o 19º ponto do Vôlei Renata, Guarizo. Esse ataque foi do Frank ou foi do Lucas Fonseca? Lucas Fonseca. Lucas Fonseca até tentou tirar a mão ali o jogador do Vôlei Futuro, porque essa bola foi muito forte, mas acabou batendo nele. O ponto é do Vôlei Renata, mas a vantagem é do time de Araçatuba, 22-19, Everaldo no saque. É o levantador de Campinas quem vem pro saque para tentar buscar o placar. Bruno na recepção, Cris fez o levantamento pro Marcos lá na saída de rede. E que porrada! E que pancada, nenhuma chance, Guarizo. É, o Luiz Henrique, né? Do jeito que ele gosta, na saída de rede, colocou no chão ali. Ele atacou em cima do levantador ainda, o Everaldo. Ele colocou no chão o Everaldo, além da bola. 23-19, vai se encaminhando para fechar o segundo set, abrir 2-0 no jogo Vôlei Futuro. Está a 2 de fechar o segundo set e fazer 2-0 a equipe de Araçatuba. Que coisa, hein, Vôlei Renata? Que começo de campeonato paulista, que começo de temporada. Galera em Araçatuba empolgada, olha o saque, ace! Ace do Vôlei Futuro, tem 7 points a equipe de Araçatuba, Guarizo. Meia dúzia de 7 points, esse saque foi um ataque, né? Impressionante o Marcos Santos, onde ele colocou essa bola, ele bateu uma paralela no saque, colocou no fundo, 24-19, falta um. Ó, o pessoal lá de Macaé, o líbero é o Kihara, tá certo, é o H com som de R, o RR. Kihara e não Kiara. Kihara, Kihara. japonês. E essa é a motivação que eu falo da torcida de Araçatuba. Grita e bate o tempo todo, apesar que agora não deu certo aí, mais um saque pedido pelo Vôlei Futuro, mas é uma torcida que empurra o time assim como a de Campinas. 24-20, 4 pontos a vantagem. O Marcos forçou demais. Vem Nicolás Lazo. Agora pro saque, recepção do Bruno. Cris vai no levantamento, lá na ponta, deu defesa. O Barreto tenta o levantamento. Não era o Barreto não, essa bola vai voltar de graça pro Vôlei Renata. Não, no ataque. Ale fez o levantamento, o Everaldo lá na ponta. O Lima vira essa bola. Agora sim o Everaldo achou o Lima. Ele sobe na entrada de rede, bate bem, consegue virar mais uma, Guarizo. Com muita coragem para um bloqueio duplo alto em cima dele. Por enquanto tá vivo ainda no set, 24-21. O Renato, ou melhor, o Rafael Brito para o jogo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Tá certo o treinador do Vôlei Futuro em parar o jogo agora, Rê?
Tá, ele vai quebrar a sequência de motivação do vôlei Renata, de ter segurado já 2 set points do vôlei futuro, dá aquela acalmada, vai armar a sua recepção para esse saque que vem aí do vôlei Renata e tentar fechar o set e garantir 2-0 no jogo. Quando alguém pede um tempo com 24, sabe o que eu lembro? Zé Roberto Guimarães, lá em Atenas, aquele Brasil e Rússia, de 24-19, e para o jogo, e a Rússia vira. Meu Deus. Não lembra... Se bem que podia virar agora, né? Nesse caso... Nós somos de Campinas, viu, YouTube? Nicolas Lazo vem pro saque. Eu gostei, vou contar um comentário que teve na jornada passada. Olha o Cris faz o levantamento, aí não tem jeito, né? Essa bola rápida não tem a menor chance de defesa. 25-21, 2-0, vôlei futuro, Marco Guarizo. Que paulada agora do camisa número 8, Leleco, né? Aquela bola de meio que não tem bloqueio quando o levantamento chega certo. 2-0, vôlei futuro fazendo uma partidaça contra um apático vôlei Renata. Pessoal de Araçatuba que está acompanhando a gente, parabéns. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pro terceiro set. Será que vai ser o último ou o vôlei Renata vai atrás? Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Contra filé bovino, peça vácuo, R$ 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Arroz prato fino, 5 kg, R$ 21,90 no Clube Good Bom. Feijão carioca ou lirão, 1 kg, R$ 6,98 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 22 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. CBN Serviço. A Ilum Escola de Ciência abre período de inscrições para o processo seletivo da segunda turma do curso superior de Ciência e Tecnologia. O curso tem duração de 3 anos em período integral, é gratuito e forma cientistas e pesquisadores. São oferecidas 40 vagas, sendo que metade são destinadas a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Todos os alunos aprovados terão acesso a moradia, alimentação e transporte gratuitos. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente no site ilum, com M no final, .cnpen.br entre 1º de agosto e 16 de dezembro. A informação é de Guilherme Pierangeli. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 2 minutinhos para as 8 da noite. Marco Guarizo, muitas participações, né, Marco? Muitas. O Guarizo se diverte com as participações. O Davi Urtiga. Vocês não entendem que o Leleco tá no futuro, tá ligado? Não vai ganhar. Vem guindando, baqueando mesmo. Sensacional. Maravilhoso, cara. Obrigado, gente. Não, o melhor são as interpretações. Guarizo dá o tom do comentário. Exatamente. Gente, olha, você que está no youtube.com/SportCBN Campinas, se inscreva no canal. Na semana que vem, no jogo contra o Climed Atibaia, uma camisa autografada do vôlei Renata por todos os atletas. Nós vamos sortear para quem estiver inscrito no canal. E ajude a gente também, dá aquele joinha, compartilha a transmissão. Quanto mais compartilhamentos, mais pessoas nós vamos alcançar. Renata Rondini, terceiro set vai começar, tá 2-0 pro vôlei futuro. Era de se imaginar, Rê? Não era de se imaginar. Os torcedores do vôlei futuro não entendam isso como uma crítica ao time, à qualidade, enfim.
É uma questão só de histórico do projeto, da formação das equipes e da força de investimento aí que envolve as duas equipes. Por isso que a gente analisa friamente no papel o time. E erramos muito, porque 2-0 para o Vôlei Futuro, nessa tranquilidade que o Vôlei Futuro está jogando, não esperávamos, jamais. Então o Vôlei Renata, para tentar salvar a nossa noite um pouquinho, precisa jogar aí pelo menos 70% a mais do que jogou até agora. Pio. Oi, Guarizo. Horácio modificou completamente a equipe para esse terceiro set, começando com o Everaldo, começando com o Lima, mudou boa parte do time. Renata, eu confesso, tô achando estranho tantas mudanças assim. Já aconteceu isso contra o Santo André, mas de novo. Não, e vai continuar acontecendo, Pio. Ele não encontrou o time, ainda não deu a liga ideal, ele não conseguiu fazer. Tirando os 2 primeiros sets da estreia, que entrou uma equipe assim, só formada praticamente, tirando o Gonzalez, era só praticamente as contratações, os reforços da equipe. Depois dali daqueles 2 primeiros sets, ele não conseguiu mais ter entrosamento da equipe. É o que ele está buscando hoje, que novamente não deu liga às formações que ele tem feito. Ele voltou para o terceiro set justamente com o time que praticamente finalizou ali o segundo set, mas tem Barreto agora em quadra também e Everaldo no levantamento. E olha o que aconteceu, hein, Pio? Nossa, o Bruno errou um ataque. Então, caramba, Isso raríssimo. é muito difícil, muito. Vem Pedro Henrique agora para o saque. É o camisa 9 do Vôlei Renata. Everaldo em quadra, Lazo em quadra, Barreto Pedro Henrique em quadra, Pedro Henrique em quadra e o Alê. É um time realmente muito modificado. Vem o Pedro Henrique pro saque. Solta o braço na pancada, que rara. Deu defesa, levantamento ali no meio de rede. E aí, como é que você segura? Como é que você para um ataque desse? Foi o William quem subiu ali? O Marcos, né, Guarizo? Foi o Marcos é o central, o jogador que tem sido o homem da confiança do Cris no levantamento, né? Mais uma vez encarando o bloqueio, a gente sempre fala. Essa bola rápida no meio, se acertar o tempo, não tem bloqueio. Agora 3-1 para o Vôlei Renata, vem o Bruno para o saque. Bom saque do Bruno. Levantamento do Everaldo, sobe o bloqueio, mas a bola vai direto para fora. Na tentativa do Barreto, o Marcos quase comemorou, mas essa bola foi direto para fora. 4 ponto, 4-1 Vôlei Renata. É porque teve que desviar o Pedro Henrique. A bola por pouco não bateu nele. Tudo tá dando certo também para o Vôlei Futuro, que faz uma grande partida, mas agora vai abrindo o Vôlei Renata e o Lima vai pro saque. Vem o Lima agora. Solta o braço, Lima. Solta o braço e essa bola passa direto. O Kihara fez ali o golpe de vista, torceu, deu certo. Foi direto para a parte azul da quadra. É mais um ponto para o Vôlei Futuro, 4-2. 2 pontos é a vantagem. Só que em sets, meus amigos, 2-0 para o Vôlei Futuro, como você vê aí na tela. Ou para quem está com a gente no FM 99.1. Quinto ponto do Vôlei Renata. A batida, essa bola foi direto para fora. 5-2, anunciando para amanhã. Sabadão, a partir das 10 horas da manhã, com o comando de Marco Guarizo, ancorando a nossa jornada para o Derby 204. Narração de Carlos Cabela, direto do estádio Moisés Lucarelli. Vem o Vôlei Futuro pro ataque, sobe o Luiz Henrique, bloqueio! Agora pararam o Luiz Henrique e foi no bloqueio simples do Lazo, Guarizo. Alô, Luiz Henrique, chama o seguro que bateu no muro, hein? Que belo bloqueio do Lazo, que é bem mais baixo que o oposto da equipe do Vôlei Futuro. Um bloqueio perfeito, sem retorno, 6-2 Vôlei Renata. E agora consegue virar essa bola de uma forma muito tranquila e muito fácil, né? Era o Leleco ali, o central. Essa aí sem nenhuma chance, 6-3, Guarizo. Essa foi um ataque do Leleco muito bem feito. O pessoal pedindo o Leleco aqui na seleção. Ana Lúcia sabe que... Leleco! Ana Lúcia sabe que a gente está transmitindo pelo YouTube com imagens, né? Ela adora vôlei. Obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp. Ih, rapaz, olha o Leleco! Leleco! Subiu no terceiro andar, e aí o que aconteceu, hein, Marcão? Aí chama o seguro agora, viu, Lazo? Bateu no muro, a gente só faz isso pro lado de Campinas, mas o pessoal tá empolgando aqui
com o vôlei futuro, deu troco o Leleco, né? Ele que foi bloqueado no lance... Não, o Luiz Henrique, na verdade, Luiz foi, Henrique, né? E agora bloqueio pra cima do Lazo. Vem o Luiz Henrique pro saque. Olha a recepção esquisita ali do Lima. Levantamento pior ainda. E aí acontece o quê? Ah, Leleco, Leco, mais um dele, Guarizo. Acho que desligaram a chave do vôlei Renata, viu? Abriu 5 pontos de vantagem. De repente o vôlei futuro parece aquele negócio assim, vamos agora ganhar o jogo? Aí começa a passar a bola, bloquear de tudo quanto é jeito, o vôlei Renata assistindo o adversário jogar. Oscar Ulisses diria o seguinte, comentarista pegou o microfone e quer falar. Fala, Renata Rondini. Não, essa jogada, assim, resumiu o que está sendo o vôlei Renata até esse momento no jogo. Ninguém grita com ninguém, ninguém se fala. Foram 2 ali para a rede, um ficou na retaguarda e a bola caiu no meio dos 3. Muito estranho, muito sem conexão a equipe. Então, assim, vôlei Renata acorda, ainda dá tempo de recuperar esse jogo, mas precisa acordar. E Pio, a gente estava falando um pouquinho aí dos times favoritos no Paulista, né? Enfim, os times com maior força ou não. O SESI já garantiu mais uma vitória essa noite, 3-1 para cima do Santo André. Acabou perdendo um set, estava 2-0, deixou o Santo André levar o terceiro, mas fechou a partida em 3-1. E Guarulhos vai bater na Atibaia já com 2-0, já iniciou o terceiro set por lá também. Os favoritos, com exceção do vôlei Renata, vão ganhando. Exatamente, as forças têm se confirmado, com exceção do vôlei Renata. Gente, agora é impressionante. Virou 7-6, tá na frente o vôlei futuro. Impressionante. E aí você que tá com a gente no YouTube, você que está no FM, quiser mandar o WhatsApp pro 991869070. O ano passado, quando o Guarulhos foi pra decisão com o vôlei Renata, a gente falava como esse time cresceu. E como vem crescendo, porque Guarulhos chega agora, Rê, pra temporada 22-23, mais forte ainda do que estava no ano passado. É a 4ª temporada, né, desse formato do time de Guarulhos ali. Eles vêm numa crescente absurda ao longo de todas essas temporadas e é um grande time de promessa para esse ano, sim, de mais um degrau de subir, elevar mais um pouquinho a sua categoria esse ano nesse estadual. Então eu acho que sim, é um grande concorrente a ser finalista assim do Paulista novamente e vem brigar pela Superliga. Se na última Superliga conseguiu ali ficar na 5ª colocação, entrar para os playoffs, enfim, fazer o que fez, e da forma como foi reforçado e o projeto dando continuidade no investimento que vem fazendo, vai dar trabalho, hein? E o Luiz Henrique agora erra o saque, Guarizo. Fica 7-7, tudo igual. Depois de parar o tempo aí, pode ter dado uma esfriadinha no time do vôlei futuro, talvez. Tem que ver se o vôlei Renata vai acordar, né? Tem mais jogadores diferentes na quadra. O Lucas Fonseca voltou, já vai desistindo. Me parece o Frank ali na rede. Vão voltando alguns dos titulares aí, ou pelo menos jogadores que iniciaram a partida. Vem pro saque o Everaldo. É o Fonseca, é o Lucas Fonseca quem tá na rede. Não voltou. Não voltou o Frank. Que coisa impressionante. Levantamento do Cris pro Leleco. Deu defesa do Ale, espetacular. Nicolas Lazo lá no fundo. Luiz Henrique fez a defesa. Bruno vem de trás. Jogou direto pra fora. Forçou demais o Bruno, sai de trás da linha dos 3. É difícil ele errar, mas essa ele errou, Guarizo. Ele quis explorar o bloqueio, né? E deu uma encurtada no braço ali o Lucas Fonseca, tanto que ele sai fazendo sinal, não toquei na bola, nem na rede. Aí a bola foi lá na parede, lá no fundo do ginásio, no ataque do Bruno, porque a intenção era que batesse no bloqueio, isso não aconteceu. Reassume a frente do placar nesse set, o vôlei Renata 8-7. 1 ponto a vantagem do time campineiro. Deixe o seu like, comente na nossa transmissão e se inscreva no canal. Semana que vem tem camisa do vôlei Renata autografada pelos atletas, hein? Um abraço para todo mundo que está no webvolley.com.br. Valeu, Dani Bortoleto, pela parceria. Vem Everaldo pro saque, forçou essa bola demais, foi direto para fora. É o 8º ponto do vôlei futuro, 8-8. Nem o Gonzalez voltou mais pro jogo, Guarizo. Esse set optou pelo Everaldo, técnico Horácio de Leão, né? A gente vê que o problema, isso é assunto para Renata Rondini, né? Mas que o problema não é levantador, né? Até tem um comentário de um ouvinte aqui que a bola não chegava redonda pro Gonzalez, tá? Reclamando do passe, portanto, o nosso ouvinte aqui. Olha, nessa, ó, o Lazo recebe e faz o levantamento, força demais essa bola, né? O ataque. Não tocou em ninguém, vai direto para fora. Não, ou melhor, tocou em alguém,
Vai pra fora, por isso no ponto do vôlei, Renata. Levantamento pro Leleco, defesa do Ale, volta pro Bruno. Ele explora ali a rede, consegue mais um ponto, 9-9, tudo igual. O jogo é lá e cá, Guarizo. Mas se nem o Ale tá acertando a defesa, hoje o Ale, que é um líbero, não está na seleção, mas ele é de nível de seleção, né? Isso não aconteceu, ele passou a bola pro check ali do adversário, 9-9, tá tudo igual. O Vôlei Futuro ganhando esse set, ganha o jogo, lembrando o regulamento, né? 3-0, 3-1, 3 pontos para quem venceu. Leleco, Leleco foi direto pro saque, forçou demais, foi direto para fora a bola. Mais um ponto do vôlei, Renata, 10-9. Jogo, Renata Rondini, no terceiro set, é lá e cá. É lá e cá, o vôlei Renata tentando aí pressionar o Vôlei Futuro, tentando errar menos. E o nosso ouvinte tem total razão. Por que a qualidade do passe está muito abaixo, não está chegando na mão dos levantadores da forma que tem que ser? O vôlei, ele é uma sincronia de fase. Se a recepção não acontecer de uma forma boa, ideal, o passe vai sair travado, vai sair torto, vai sair espinhoso. E aí cai na mão do levantador, que tem que às vezes arrumar uma bola toda espinhosa para que o ataque aconteça. É uma sincronia os fundamentos do vôlei. Começou errado lá atrás a recepção, é difícil de arrumar no meio do caminho. E o Lucas Fonseca consegue um ace, Marco Guarizo. Esse do Lucas Fonseca, que vai pro saque de novo, a família dele tá acompanhando, né? Narra aí que eu já falo, Pio. E olha o levantamento, bom saque do Lucas Fonseca. Levantamento pro Lima! Pra colocar no chão, Lima, pra marcar o 12º ponto, abre 3 de vantagem, ninguém tira o Fonseca do saque, Guarizo. E belo ataque do Lima. Olha quem tá mandando mensagem aqui, final do telefone 2727, DDD 19. Mãe e pai do Leleco estão nos acompanhando. Olha, mãe e pai do Leleco, os pais legal. do Leleco, muito, muito legal. Obrigado pela audiência. Ô, Renata Rondini, acho que eles estão orgulhosos, porque o Leleco tá jogando uma partidaça, hein, Rê? Os pais do Leleco devem estar muito orgulhosos, sim. O filho tem feito uma partidaça, fora que tem levantado essa torcida, tem chamado a torcida para junto. E eu diria que assim, a torcida e os familiares e amigos do time do Vôlei Futuro estão bem satisfeitos nessa noite, porque o time vem fazendo um jogo redondinho. Pede um tempo técnico o Rafael, treinador da equipe de Araçatuba, porque o Vôlei Renata abriu 3 pontos de vantagem. Para delírio da galera, deixa eu mandar um abraço aqui na transmissão para todo mundo que tá com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Tupete e Marcelão, o Frank tem que entrar no jogo, daqui a pouco a Renata vai responder. Fernando Oliveira, violento no saque, é o Lucas Fonseca. Emerson Santana, o Emerson tá dizendo que é melhor, é um trocadilho. E o Cristiano Salvioli, tá dizendo que sabe como vai tempero aí, agora. E eu peguei a ficha do Leleco, ele é de Santa Bárbara do Oeste. Que legal. Então, o pessoal tá acompanhando aqui na região mesmo. Muito legal, grande Leleco. E os pais do Leleco acompanhando a nossa transmissão. É mais um ponto, é mais um ace do Lucas Fonseca, Guarizo. Voltou com a mão quente nesse saque o Vôlei Renata, nesse set, o Vôlei Renata com o saque, né? O fundamento que não funcionou muito, acertou no meio do corredor, ali ficou reclamando o líbero, né? O capitão que rara com os companheiros. Tá indo bem demais o Lucas Fonseca, 13-9 Vôlei Renata. Vem o Lucas Fonseca. Já é, se eu não me engano, o 5º serviço do Lucas Fonseca. Na pancada, deu defesa do Marcos. Defesa complicada, levantamento do Bruno. Deu recepção, o Fonseca lá no fundo. Everaldo levantou na ponta pro Lima. Luiz Henrique apareceu no fundo, mas tem erro na recepção, tem toque na rede. Tem ponto do Vôlei Renata, 14-9. Abre 5, Marco Guarizo. E às vezes a solução tá em casa, né? Tudo bem que os jogadores que estavam no bloqueio bateram na rede, mas o Everaldo tem procurado o Lima, jogador que entra aos poucos no time do Vôlei Renata e agora coloca essa bola no chão. O Leleco jogou na seleção, né? O Paulo Tokunaga, ele corneta um pouquinho a gente aqui, não é a primeira vez, mas o Leleco, ele não está nesse momento com a seleção, né? Mas já foi de seleção, como disse a família dele aqui. Exatamente. Na base, Renato. Vem o Lucas pro saque. 14-9. Ninguém tira o homem de lá. Ninguém tira o homem do saque. 3 corações. É o Fernando dono do Oliveira. serviço.
Vem Lucas Fonseca, agora ele força demais. Quem manda falar, né? É, vai. A gente secou, a culpa é nossa. Fernanda, desculpa. Essa bola foi direto para fora. É o 11º ponto da equipe do voleibol, melhor, 10º ponto da equipe do Vôlei Futuro. 14-10, a equipe de Araçatuba, o Rafael dá uma mexida também, né, Guarizo? É o Miller é levantador, né? Ele se chama Thales Miller, o nome tudo junto, mas é conhecido como Miller. Entra na quadra, o camisa número 9 para sacar e fica um bloqueio alto do Vôlei Futuro. Vem o Miller pro saque, mas fica direto na rede. Entrou para sacar, já vai voltar pro banco, né? É aquela alteração que o treinador faz apenas pro saque e já volta pro banco o Thales. 15-10, 5 pontos a vantagem do Vôlei Renata. Tá 2-0 em sets para a equipe do Vôlei Futuro. Pedro Henrique vem pro saque. Deu defesa lá no fundo, levantamento do Cris, complicado, sobe o bloqueio. Essa bola volta de graça pro Vôlei Renata. Everaldo faz o levantamento pro Barreto, ele fica no bloqueio. Fica no bloqueio do Marcos. O levantamento não teve altura. Aí o Barreto não conseguiu passar, Guarizo. Porque é aquela bola que você tem que vir com muita força para tirar do bloqueio, né? Ele não tem altura, mas também se não tem força, o bloqueio fica armado. Foi o que aconteceu para cima do Barreto. Diminui ali no belíssimo bloqueio do Marcos Santos. A equipe do Vôlei Futuro, 15-11 para o Renato. 4 pontos ainda a vantagem, mas esse time é perigoso, né? Esse time do Vôlei Futuro é perigoso. Se deixar, eles chegam mesmo. Deu recepção ali do Lima, levantamento lá na ponta, erra o ataque. Erra o ataque o Pedro Henrique. Tô falando. O Vôlei Futuro vai tentando chegar 15-12, foi direto para fora o ataque do camisa 9 do Vôlei Renata, Guarizo. Era na saída de rede, ele tentou uma paralela, né? Pegou forte demais, ele não tinha nem bloqueio na frente, nem corredor, mas aí acabou exagerando, vai diminuindo a vantagem o Vôlei Futuro, 15-12, Renata na frente. 3 pontos ainda a vantagem, Everaldo no levantamento de novo pro Pedro Henrique, essa ele consegue virar. Essa ele coloca no chão, marca o 16º ponto, 4 pontos é a vantagem da equipe do Vôlei Renata. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. 16-12. Vamos lá. Vem a equipe do Vôlei Renata pro saque. Levantamento pro Luiz Henrique, deu defesa do Alê, Everaldo faz o levantamento, Pedro Henrique erra o ataque. É o 13º ponto do Vôlei Futuro. O time de Araçatuba tá chegando 3 a vantagem, Guarizo. E tá insistindo o Everaldo nas jogadas na saída de rede com Pedro Henrique. Ele errou uma, acertou a outra e agora na terceira bateu para fora de novo. Vem chegando o Vôlei Futuro 16-13, tentando fechar para não deixar o Vôlei Renata crescer. Vem o Marcos pro saque, deu defesa do Alê, o Everaldo tenta passar essa bola, só que invade, né? Porque a recepção do Alê não foi das melhores. Quando o Everaldo vai para jogar essa bola para a quadra adversária, ele invade por cima. 14º ponto, 2 a vantagem, Marcos. Exatamente. Se ele não coloca a mão, talvez engana o bloqueio. Mas isso não aconteceu. Ele colocou a mão, cometeu a irregularidade. Para o jogo, Horácio de Léo, mesmo 2 pontos na frente, porque o Vôlei Futuro começa uma reação. Não me venham com trocadilhos que esse time tem futuro, tá? Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini, o Marcelino da Silva diz o seguinte. Cara, ele diz, escrito por ele. Com o investimento do Campinas, aí ele põe reticências e escreve complicado. Eu não tiro a razão do torcedor, por isso que a nossa análise antes da bola subir era essa. Total favoritismo e obrigação de vitória é do Vôlei Renata. Não está refletindo em quadra, não tá. A gente sabe disso, eles estão aí brigando nesse terceiro set para se manter vivos nesse jogo. Ainda está muito longe de ser o que o papel nos diz. E o Horácio está tentando, está dando liga. Alguns nos perguntaram, cadê o Frank? Por que não voltou? Entrou, começou o jogo e desde o primeiro set não apareceu mais. Bloqueado. Até fiquei de olho para ver se tinha acontecido alguma coisa com ele, mas está ali junto no banco de reservas. E infelizmente o Vôlei Renata não está refletindo em quadra o que tem potencial para ser.
16-15, cai para 1 ponto apenas a vantagem do Vôlei Renata. 2-0. Vôlei Futuro busca esse terceiro set para fechar o jogo em 3-0, meus amigos. É isso mesmo. Vem Marcos pro saque. Rapaziada ali na rede conversando, discutindo alguma coisa. Uma provocadinha. Aquela provocadinha toda. O Rafael, treinador do Vôlei Futuro, faz o sinal. Gente, calma. Aqueles Cabeça no dois lugar. dedos na cabeça, tipo Isso, Abel Ferreira. Exatamente. Cabeça no lugar. 16-15. Demora pra acertar. A expectativa do torcedor do Vôlei Futuro. Vem Marcos. Deu recepção complicadíssima. O Barreto tem que passar de graça. Levantamento é lá na ponta. Deu defesa do Alê. Demian Gonzalez está de volta na quadra. Passou de graça o Vôlei Renata. Vem ataque do time de Araçatuba. A defesa de novo. Cris pro Leleco. Sobe o bloqueio. Bruno defendeu. Cris pro Luiz Henrique. Ele explora o bloqueio. Aparece o Alê. Faz o levantamento na saída de rede. Bloqueio! Bloqueio do Vôlei Futuro. Leleco tá subindo e mais do que ele, o Gazon faz o bloqueio, empata o jogo. Vôlei Futuro, Guarizo. E como vibrou o Gazon como um gol, né? Porque foi o rally mais bonito do jogo. Não vamos falar que o Vôlei Renata atacou mal nesse lance, não, mas que defendeu muito a equipe de Araçatuba e depois bloqueiaço aí do Gazon para colocar o Vôlei Futuro no jogo mais uma vez, né? Buscou toda aquela desvantagem 16-16. Vem de novo o Marcos pro saque. Tudo igual o jogo no terceiro set. Recepção lá no fundo, levantamento pro Barreto. E esse ponto é do Vôlei Futuro. Foi direto para fora, não tocou em ninguém. A bola vira o jogo 17-16. Como tem apagão o Vôlei Renata, né? O segundo nesse set. Vai, abre vantagem, começa a jogar. Diz aqui a Isadora, o Vôlei Futuro parece o Japão, de tanto que defende. Tem até o Kihara, né, Isadora? É verdade. Tem um pastel aqui em Campinas que é Kihara? É quase isso, é o Errara, algo assim. O Errara, Depois mandar conta pro Pio. aliás, é bem bom, Sim. por sinal. Né? Ali no tênis clube de sábado tem. É muito bom. Vem Marcos pro saque. 17-16 na pancada, recepção é do Alê, levantamento lá na ponta, olha a defesa, aparece do Vôlei Futuro, Luiz Henrique vem no ataque, tinha ali o Lazo, Alê levantou pro Lazo, ele explora o bloqueio e consegue virar essa bola o argentino para empatar o jogo 17-17, Guarizo. Para brigar um pouquinho o time do Vôlei Renata, né? Foi buscar a bola ali no chão, o Borges, levantamento de manchete do Alê. E aí encarou o bloqueio, o Lazo, o bloqueio que está funcionando muito bem do Vôlei Futuro, mas dessa vez acabou passando a bola do Lazo, tudo igual. Vem o Barreto pro saque, Bruno na recepção, Cris levantou pro Bruno, olha que defesa lá no fundo, excepcional, vai ter que passar o Lima de graça essa bola, vem o Kihara agora pro Bruno, levantamento, ele explora o bloqueio e como vibra esse time do Vôlei Futuro, Renata Rondini, cada ponto do time de Araçatuba parece um gol, Rê. Isso eles têm feito desde o primeiro set. Eles formam um time que é motivado, que a todo momento que pontua, que faz a jogada perfeita, que consegue, vibra e traz o ginásio junto e está fazendo do jogo dentro de casa, se favorecendo demais da sua quadra, da sua torcida. E é vibração, o que a gente já não vê mais no Vôlei Renata, nem no momento que acerta. E o Gonzalez agora deu uma levantada ali pro Lazo. Aquela levantada nojenta, né, Gorizo? Exato, jogada argentina, né? Ele buscou a entrada de rede para a batida do Lazo, uma diagonal excelente. Aí já saiu para a inversão do 5-1 de novo. O Demian, que nesse set é reserva, volta o Everaldo. Volta o Everaldo, Lucas Fonseca na rede, junto com o Lazo, junto com o Pedro Henrique. Tem o Lima em quadra, tem o Alê também em quadra. Vem lá pro saque o Everaldo. Toca na rede, mas passa pro outro lado. Cris pro Bruno. Olha que largadinha do Bruno. Espetacular. Sobe o bloqueio duplo. Ele tem uma visão, Guarizo. Ele consegue tirar do bloqueio e jogar em quadra 19º ponto. Tá
demais o Bruno, né? O tempo de bola que ele teve para tirar o peso, ele tirou o bloqueio estava caindo, ele encontrou o buraco ali para virar o jogo para a equipe do Vôlei Futuro. 19-18, vai se aproximando de um 3-4 o time de Araçatuba. Que coisa, hein? Recepção do Lucas Fonseca, levantamento do Everaldo pro próprio Lucas, mas aparece o Marcos lá no fundo. Cris levanta pro Bruno, bloqueio do Fonseca. Lucas Fonseca sobe mais que todo mundo e vibra. É isso, Fonseca, tem que vibrar. Tá tudo igual, Guarizo. Alô, Bruno. Agora chama o seguro que essa bateu no muro, hein? Foi muito bem o Lucas Fonseca fechando a diagonal ali para empatar o jogo. A vibração que a Renata Rondini pedia apareceu nesse ponto. Nicolas Lazo no saque, Bruno, recepção, levantamento pro Leleco. Ei, Leleco. Mas que pancada, nenhuma chance de recepção. Vira mais uma o Leleco, 20º ponto do Vôlei Futuro. Não é à toa que a família dele manda aqui, Leleco a seleção. Aí é, que coisa, tá? Bruno e Leleco. Renata Rondini, daqui a pouco quero saber se você concorda que são os dois grandes destaques, junto com o Luiz Henrique também. Leleco vem pro saque, recepção é do Lima, e aí essa bola sobe lá no terceiro andar e vira mais uma. O Lucas Fonseca põe em quadra 20-20, tá empatado o jogo, Guarani. Virou o homem da confiança, né? É o que tá virando as bolas, que tá encarando o bloqueio, que tá encarando a defesa. O Everaldo percebeu isso, o próprio Fonseca vai pro saque. Abraço pro Fábio Campos, técnico da Academia da Força Aérea em Pirassununga. Grande Fábio Campos, um abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência. 20-20. Lucas Fonseca vem pro saque. Forte, que rara na defesa. Cris levantou pro Bruno, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio. Essa conseguiram parar. Não, conseguiram parar nada. Mas a arbitragem tá mostrando essa bola para um lado. Não, mas o ponto é do Vôlei Renata. É do Vôlei Renata. A não ser que o bloqueio tenha ido para fora. Não, o ponto é do Vôlei Renata. É, inverte. Alô, aí. Bruno, segunda franquia, agora hein? sim, vai agora vencer sim. o seguro, hein, Bruno? É, agora sim. 21-20 pro Vôlei Renata. A arbitragem confundiu todo mundo, né? Inclusive o pessoal no placar. Que a arbitragem mostrou ace! O saque do Lucas Fonseca direto no peito do Marcos, que não conseguiu a recepção. 22º ponto, Guarizo. É, ele se posicionou mal com a força que veio o saque do Lucas Fonseca. Eu não vou ficar elogiando muito, porque depois ele erra, o pessoal aqui fica falando que eu cerco. Mas é a pura verdade. Foi, nossa, dessa vez uma medalha pra cima ali do Marcos Santos, tanto que o técnico Rafael Brito para o jogo. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Renata Rondini observando em várias telas o jogo, mas naquela outra ali a situação também não é das melhores, né? Exatamente, a gente fica de olho em uma, em outra, ver se a gente vê um lance, um detalhe. Mas vamos lá, 22-20 nesse set. O Vôlei Renata vem reagindo. Passou nesse set, sem dúvida nenhuma, pelas mãos do Lucas Fonseca no saque. Conseguiu trazer ali força nesses aces que ele conseguiu no jogo. Colocou uma impressão diferente pro saque realmente nesse set. E precisa manter isso agora. É aquele momento crucial. Precisamos que o Vôlei Renata, nesse momento, não erre. É exatamente isso que precisa o time de Campinas, o time do técnico Horácio de Leu. O Guarizo se diverte com as participações, Renata. Sensacional, gente. Eu nem vou ler tudo aqui, não. Eu só dou risada nos comentários. É que às vezes o internauta fala o que a gente quer falar. Exatamente. Vem Lucas Fonseca, Bruno na recepção. Levantamento do Cris pro Luiz Henrique. Sobe o bloqueio, mas volta pro Vôlei Futuro. Luiz Henrique de novo no ataque. Lá no fundo, Nicolas Lazo aparece. Que defesa do Lucas Fonseca. Pedro Henrique tem que jogar de graça. Cris fez o levantamento pro Marcos. Bloqueio do Barreto. Sobe o bloqueio no terceiro andar. Essa bola tá no chão. 23-20, Marco Guarizo. Alô, Marcos, meu quase xará, chama o seguro. Essa bateu no muro de novo. Funcionando muito o bloqueio do Vôlei Renata nesse set, hein? 23-20. Olha, o Lucas Fonseca só nesse set, acho que ele fez uns... Fala você, senão vão falar que eu tô secando. Uns 8 serviços, 8, 9. Vem pro saque o Fonseca.
Não sequei. Belo saque do Fonseca. Olha, essa bola volta de graça. Everaldo ajeitou, Barreto levantou pro Lima. Pra colocar no chão. 24º ponto, 24-20. 7 point vôlei Renata, Guarizo. Será que tá estreando agora no campeonato o vôlei Renata? Não, fez 2 sets muito bons contra o Santo André, né? Mas dessa vez domina esse fim de set e segue o Lucas Fonseca no saque. 24-20. Tem 4 set points. A equipe do vôlei Renata. Vem Lucas Fonseca. Na pancada, toca na fita, complica a recepção, Luiz Henrique pra fora! Acabou! Termina o terceiro set. O vôlei Renata fecha o terceiro set em 25-20. Faz 2 sets a 1. Vôlei Futuro ainda tá na frente. Rápido intervalo, daqui a pouquinho. Renata Rondina analisa o terceiro set. Prospecta o quarto set. E muita emoção, eu tenho certeza, está por vir. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Contra filé bovino, peça vácuo, R$ 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Arroz prato fino, 5 kg, R$ 21,90 no Clube Good Bom. Feijão carioca ou lirão, 1 kg, R$ 6,98 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 22 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 32 minutinhos. Comandos técnicos de Elton Grimaldi. Elton adora, ele fica maluco, porque ele fica pensando que hora que ele solta a voz do Brasil, aquela coisa toda. E aí, ele até E aí ele fica maluco. Joyce Pinto tá dizendo que sufoco. Joyce, não tá fácil não. Fábio Velido, aleluia, vamos Renata. Leona Garcox segura esse psicológico aí, vôlei Renata. Tupete Marcelão, vai ser 2-3, vai ser 3-2 vôlei Renata. Eric Júnior, 3-2 pro Renata. Só para o levantador do Araçatuba largar e dizer... Vai, tô falando, eu leio aqui, dou risada sozinho, mas vocês vão ler. Marilda Ângelo, oi mãe, vamos Renata, dá pra ganhar. Alexander Fonseca, fala... Renata, o Lucas Fonseca foi a solução? Melhor jogador do Campinas. Ainda não ouvi esse comentário. E aí, Renata Rondini, pro Alexander Fonseca. Para o Alexander Fonseca, aliás, tá? Mas gente, uma coisa a gente tem que ser sincero. O Fonseca não começou bem o jogo. No momento em que você pediu a entrada do Barreto, Fonseca tava mal no jogo. A gente tem que ser sincero. Vamos voltar com a imagem já, lá de Araçatuba. Fonseca dá a volta por cima e nesse momento é o melhor jogador do vôlei Renata. Vamos lá, para a família do Fonseca, que ficou bravo, que eu particularmente pedi o Barreto, que está começando o quarto set agora também, novamente aí. Em vários momentos desse jogo fez a dobradinha junto com o Lucas. Os dois centrais do jogo foram formados por essa dupla. O Lucas, nesse momento, nessa virada desse terceiro set aí para se manter vivo no jogo vôlei Renata, passou pelas mãos principalmente do saque no Lucas Fonseca, fora os aces que contribuíram demais para esse placar e deu uma respirada para o time no jogo.
a força do saque dele, mais uma vez aí, explodindo a recepção do Vôlei Futuro. E é o próprio Lucas Fonseca quem vem pro saque. Everaldo lá no fundo, Fonseca levantou pro Pedro Henrique, mas deu defesa do Cris. Levantamento é pro Luiz Henrique, sobe o bloqueio, mas aí já tem ponto. Já tem o ponto para a equipe do Vôlei Futuro. Teve toque na rede ali, né, Guarizo? Exatamente, foi o Lima na tentativa do bloqueio junto com o Barreto. Esse set, por exemplo, o Horácio Dileu colocou o Barreto e o Fonseca, os dois centrais da equipe. Né? Essa dupla ele já usou bastante no terceiro set e ele vem fazendo as mexidas. Quando a gente pediu, a gente fala dos outros jogadores também, é isso. Enquanto não vai dando ritmo, não vai acertando a liga, ele vai mexendo no time. Olha o levantamento do Ale, do Everaldo, melhor dizendo, pro Barreto. A jogada que eu sei que você adora, Guarizo. Aquela jogada rápida pro central, sem chance de defesa. Aquela que não tem tempo para o bloqueio, que está subindo ainda. É a bola rápida de ataque para o Barreto, que foi titular como central na última temporada ao lado do Lucão, né? Pedro Henrique no saque, recepção do Bruno, levantamento pro Luiz Henrique, sobe o bloqueio! Essa bola veio muito mais pro Lima do que propriamente pro ataque do Vôlei Futuro. O Lima foi inteligentíssimo, Guarizo. Muito inteligente, porque tentou deixar uma largadinha ali o Marcos Santos, mas aí ele estava marcado pelo Lima, que subiu no tempo certo para colocar no chão. O Vôlei Renata tá na frente, né? Deu uma atrasadinha no placar. Isso, né? 2-1. Vem de novo o Pedro Henrique agora pro saque. Cadê o placar do sofá aqui? Agora sim, ó, 2-1. Deu recepção, levanta. Olha, o Cris se ajeita pro Leleco. Ela vai voltar pro Cris, mas invadiu, não. Tocou na rede. Eu fiquei com a impressão que o Cris, quando foi tentar acertar ali o levantamento, ele teria invadido, mas não. Aí teve o toque na rede do Lima depois. Foi o Barreto. Né? Barreto. Nossa senhora, o Barreto colocou o braço na linha dos 3 ali da equipe do Vôlei Futuro. Tudo igual, 2-2. Vem Luiz Henrique pro saque. Recepção do Lazo, levantamento do Everaldo, Lazo de novo na defesa, levantamento é pro Lima lá na ponta, sobe o bloqueio, o Lima é inteligente, explora a subida, consegue marcar mais um ponto, terceiro do Vôlei Renata, 3-2, Marcão. Se tem um jogador que está se destacando nesse começo de temporada do Vôlei Renata é o Lima. Ele não começa as partidas, mas ele tem ganhado confiança e o levantador tem apostado nele, explorou o bloqueio, 3-2. E é o próprio Lima quem vem pro saque, hein? Solta o braço, toca na fita, complica a recepção, vai ser do Vôlei Renata, Barreto, Cris, apareceu, Marcos, na diagonal ele consegue achar. Impressionante o espaço que consegue achar ali no ataque, é o terceiro ponto do Vôlei Futuro, Guarizo. Foi no ataque ali do Gazon, né? Colocando essa bola passando na linha branca, o Alê pediu fora ali, mas a arbitragem deu ponto. Primeiro tinha sido muito inteligente o Barreto de bloquear o levantamento, né? Mas aí depois o Gazon arrumou tudo, tá igual, 3-3. Olha a bola, se complicam ali, Lima e Barreto, levantamento pro Lazo, lá na entrada de rede, deu defesa do Luiz Henrique no fundo, a largadinha, e aí eu acho que o Pedro Henrique, ele não tomou a melhor decisão nessa defesa, né, Guarizo? É o que comentou a Renata Rondini no lance anterior. Ele deixou a sua, vai ali. Aí quando viu que a bola estava longe do Ali, ele tentou ir no voleibol. Quem treinou um dia na escolinha sabe que não existe sua. É melhor que trombem os dois do que nenhum vá na bola. Vira o Vôlei Futuro 4-3. É o Gazon quem tá no saque? Me parece que sim, né? O número não é fácil de ler. Não é o Gazon. Ele mesmo quem vem pro saque. Ele bate a bola ali 832 vezes. Deu defesa. É do Lima. Levantamento pro Barreto. Pro central do Vôlei Renata. Cravar. Abrir o buraco no chão e empatar o jogo, Guarizo. Que ignorância, hein? Quase arrancou a cabeça do Kihara ali no ataque. Olha só, o ataque foi em cima do líbero. Mas ignorância no bom sentido. Belo ataque do Barreto nessa bola de meio, que é a especialidade dele. Tudo igual. 4-4. Barreto no saque, Bruno na recepção, Cris faz o levantamento pro Luiz Henrique, Pedro Henrique aparece, Lima faz o levantamento pro Lazo lá na ponta. Que espaço acha o Nicolas Lazo na diagonal. Olha, Renata Rondini, aí sim é o que se espera do argentino, Rê. Sem dúvida nenhuma, o lance mais bonito do Vôlei Renata até o momento, assim, de você pensar onde ele achou um espaço, a forma como ele veio para a bola, realmente é o que a gente espera do argentino e um pouco mais ainda, né, Pio? Sem dúvida nenhuma, 5-4, Vôlei Renata na frente. Levantamento do Cris pro Leleco, deu defesa, não, Everaldo.
Aí o Everaldo pensou certo até, Guarizo, mas ele não fez o que queria. Ele quis dar um ataque de segunda para surpreender o bloqueio, que não iria subir na dele, só que aí ele não colocou altura na bola. Ficou na rede, ponto da equipe do Vôlei Futuro. Tá 5-5 mesmo, o placar tá atualizado? Sim, então, certinho. quem vai pro saque agora é o camisa número 8, Leleco. Vem Leleco pro saque. Tudo igual neste quarto set. Recepção do Barreto, levantamento do Everaldo lá na ponta pro Lazo. Deu defesa do Leleco lá no fundo, mas essa bola vai pra galera. O Cris até tenta chegar, mas aí não tinha jeito. É o 6º ponto do vôlei Renata, 6-5. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. 6-5, vai, esse porra não... Tem hora que eles... Ô, Guarizo, o que aconteceu? Deu um bloqueio no mosquito que tá enchendo a paciência aqui. Ai, gente, no momento que entra um pernilongo no estúdio, o Marco Guarizo quase quebra o No estúdio. momento não, ele tá enchendo desde o primeiro set. Mas é isso. Ace! Everaldo, ele vai pro saque, ninguém fecha, o Bruno não vai nela, é o 7º ponto, 2 na frente e o vôlei Renata, Guarizo. Eu acho que tinha um pernilongo na quadra do Vôlei Futuro, que ninguém foi na bola também. Ali ficou um olhando pro outro, outro pro um, abre 2 pontos. E o Everaldo, que é mantido no time, né? Assim como no set anterior, vai pro saque o levantador. Vem Everaldo de novo pro saque, muita conversa ali. Agora sim, autorizado o Everaldo na pancada. Recepção é ruim. Lazo recebe pro vôlei. Renata vai pro ataque. O próprio Lazo vira mais uma. Nicolás Lazo, o argentino, começa a aparecer na entrada de rede. O que ele fez, Marcão? Ele fez essa jogada, uma diagonal para cima ali, que não tinha bloqueio nem defesa. E a gente vê uma certa cara, não sei se é porque o time é jovem, uma certa cara de susto da equipe do Vôlei Futuro, quando o Vôlei Renata começa a crescer no jogo, né? Abre 3 pontos, 8-5. E agora ninguém tira o Everaldo do saque. Quem tá 2 falando é você, hein? sets a 1. Se ele errar, a culpa é minha. Vem Everaldo, mas ele acerta o saque. Que rara na recepção, levantamento do Cris pro Bruno, pra dentro. Essa bola foi boa do Bruno. E a defesa do Kihara complicadíssimo. O levantador, o Cris, ele tem uma visão espetacular, né, Guarizo? Muito boa, o jogador tem 45 anos, né? O que ele tem de vôlei a gente não tem de idade. Não, nem tanto, mestre. Mas o levantamento foi muito bom e a bola bateu no Lima, né? Por isso ela foi pra fora, mas o ponto do Vôlei Futuro. E o próprio Cris vem pro saque. Lazo e o Cris redefendeu. Kihara faz o levantamento pro Luiz Henrique. Bate no bloqueio e vai pra fora. Ponto do Vôlei Futuro. Bom ponto trabalhado pela equipe de Araçatuba. Diminui para 1 a vantagem do Renata. Explorando muito bem o bloqueio, né? Que tinha um triplo armado ali no ataque do Luiz Henrique, que tá aparecendo pouco nesse set, mas dessa vez ele resolveu. Vem de novo o Cris pro saque. Saque bom do Cris. Lazo na recepção, levantamento. Agora ali pro Lucas Fonseca. O Everaldo viu muito bem o Fonseca, aquele toque rapidinho pro Fonseca cravar. Enquanto o bloqueio nem subia, né? Foi muito bem o Fonseca nessa bola, levantamento perfeito, ataque também perfeito, segue na frente o Vôlei Renata. 9-7, Lazo no saque, Kihara, recepção, levantamento do Cris. E agora vira mais uma. Consegue colocar essa bola lá na quadra. O Vôlei Futuro, 9-8, Guarizo. Belo ataque ali pelo meio do Marcos Santos, né? A jogada que tá funcionando para os dois lados, conseguindo tirar o bloqueio. Tá no jogo ainda o Vôlei Futuro, 9-8, Renata. Bruno no saque. Ale, recepção ruim. O Everaldo se virou. E aí o Lima resolveu. Que ataque do Lima. Mas que levantamento do Everaldo com uma mão só, Guarizo. Impressionante, que ataque do Lima também, né? Que confiança, porque ele estava marcado pelo bloqueio. Lima faz uma grande partida, uma diagonal perfeita. 10-8, o Vôlei Renata segue na frente. Lucas Fonseca vem pro saque. E para desespero da recepção do Vôlei Futuro. Vem Lucas Fonseca pro saque. No último foram 4 aces.
Bruno na recepção, Cris faz o levantamento, sobe o bloqueio, mas aí o Marcos consegue, o Gazon consegue explorar o bloqueio, marca o 9º ponto do vôlei futuro, 10-9, o Renata tá na frente, Renata Rondini, o jogo é lá e cá, o Renata tenta manter pelo menos um de vantagem, Rê. O jogo tá lá e cá, mas a gente já tem aí um pouquinho mais de vantagem aí no vôlei Renata, diferente do que foram os outros 3 primeiros sets. Até no terceiro já foi um elemento que trouxe uma esperança para o torcedor e o que vem mostrando um pouquinho mais de crescimento do time nesse set, que é a qualidade do saque. O saque melhorou muito do que estava vindo acontecendo no vôlei Renata. E isso faz diferença porque você complica a recepção do outro time, você quebra o passe deles, enfim. Toda jogada nasce de um bom saque aí para quebrar a defesa do adversário. E é isso que o Renata vem apostando. Falta ainda crescer um pouquinho mais? Falta. Mas apareceu no jogo, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, Guarizo? Agora o ponto ali pelo meio, na jogada do Leleco, né? Pra cima do Alê, inclusive fica socando o chão de raiva, mas o ataque do Leleco foi muito potente. 11-10 é 1 ponto a diferença. O próprio Leleco tá no saque? Luiz Henrique. Recepção do Lima, levantamento do Everaldo, vem de trás o Pedro Henrique, mas deu defesa do Bruno, sobe o bloqueio, vira essa bola. Vira a bola, era o Cris no ataque, Guarizo, mas... Não. Exatamente. Que coisa. O levantador de 45 anos virou atacante, ele não saiu do jogo nenhuma vez. E que ataque perfeito, acho que o bloqueio, o Cris é baixinho, ele vai passar essa bola de graça, que passou nada, pontaço do Cris. 11-11, Everaldo no levantamento pro Barreto, ele explora o bloqueio, consegue fazer essa bola cair na quadra, 12-11. Guarizo, era só eu ou você também confundia Barreto e Nasser? Você achava os dois parecidos? Não, eu não. Só você. Eu confundia o Barreto com o Judson. Com o Judson, desculpa. O Rei Judson, aí sim. Tanto que quando o Barreto pintava o cabelo de loiro, a gente comemorava. Exatamente. O Eric Júnior, a Renata que está comentando é a Renata Rondini. E ele, olha, ele tá falando aqui que a gente é muito legal, alegre, entende de vôlei. Valeu, hein? Muito obrigado. A gente vai trazer uma outra informação pra galera. Agora a gente tá falando muito do Cris, o levantador, o Cristiano, que agora dia 28 completa 45 anos. É uma peça-chave aí no time do vôlei futuro. Ele tem uma rodagem muito grande pela Europa. Ele disputou muito por times portugueses e espanhóis. Talvez por isso a gente vê algumas jogadas dele, algumas coisas que é bem característico do vôlei europeu, porque ele teve boa parte da carreira jogando por times europeus ali entre Portugal e Espanha. Vem o Gazon pro saque, 12-12, tudo igual neste quarto set, toca na fita, mas volta pro vôlei futuro de presente, Cris do levantamento pro Bruno, ele explora o bloqueio, mas que jogador esse Bruno, o Lazo subia, o Barreto também, ele consegue explorar o duplo e fazer o ponto, Guarizo. E além disso, sabe aquela cara de susto que eu falei quando o vôlei Renata estava na frente? Esquece, volta a vibrar muito o vôlei futuro, passa na frente do placar 13-12 e vai ganhando confiança em todas as jogadas. Com certeza. Vira o jogo nesse quarto set, Gazon. Lazo na recepção, levantamento do Everaldo pro Barreto. Sem marcação, sem ninguém na frente, ele joga lá no fundo com muita confiança, muita força. Até tentou chegar o Gazon ali, mas não tinha jeito, né, Guarda? Também um levantamento mágico desse do Everaldo, né? Ele fez um movimento que ia pra frente e levantou de costas para essa batida do Barreto, com tudo aberto na defesa, tudo igual, 13-13. Próprio Barreto no saque, Bruno na recepção, levantamento do Cris pro Leleco. Aparece o Barreto. Ele consegue ali, de certa forma, a defesa. Aí quando o Lucas Fonseca ia tentar chegar pra bola, não tinha jeito, porque ela cai muito próxima, né, Marcão? Escorregou o Lima também. O Lima escorregou, foi tudo estranho aí, fez um strike sem querer ali o time do vôlei futuro que passa à frente mais uma vez, 14-13. E agora o Rafael tira o Kihara, tira o líbero, vai fazendo modificações, entra o João Mossa. Quem é João Mossa, Renata Rondini? João Mossa é neto, né, para quem é aqui de Campinas e tudo mais, do seu Mossa, grande incentivador do vôlei, e pai da Vera Mossa, nossa grande estrela ali dos anos... Não. O João é sobrinho. O João
É neto do seu Mossa, que é um grande sim. incentivador do vôlei, sempre foi, que é o pai da Vera Mossa. E o João é sobrinho da Vera Mossa, primo do Bruninho, levantador da seleção brasileira. João também aí honrando a tradição, o DNA do vôlei nessa família Mossa. E ele Mostra que aqui em Campinas é super tradicional e a Vera foi uma estrela da seleção feminina, dos times aí dos anos 80 do vôlei feminino. O João começou no vôlei Renata. O João começou na base do vôlei Renata. Na última temporada ele estava no em Natal, no Fulvic Natal, que a gente, né, no jogo de Superliga, a gente reencontrou com ele aqui em Campinas no ginásio do Taquaral. E agora está defendendo o vôlei futuro. O João ainda está com 21 anos, um levantador ainda sendo formado realmente para disputar aí por grandes times. Assim como o Bruno começou na Fonte de São Paulo, né? Isso. 14-14, tudo igual nesse quarto set. Everaldo veio pro saque, mas aí forçou demais, jogou direto para fora a bola. 15º ponto do time de Araçatuba. 15-14. O Rafael que vibra, o técnico. Muito. Assim como o Gazon também. Muito também. Abraço mais uma vez pro pessoal do Vôlei Futuro lá em Araçatuba. São os responsáveis pela geração da imagem. Cris vem pro saque, força demais. Belo trabalho do Gilberto. Eu vou pegar o nome da rapaziada toda daqui a pouco. O Igor, pessoal que nos ajudou demais nessa empreitada. 15-15, tudo igual. Nicolas Lazo, vem o argentino pro saque. Tira o peso, Bruno na recepção, levantamento do Cris pro próprio Bruno. Na saída de rede, agora forçou demais o Bruno. Ele até tenta olhar pro juiz e dizer que houve um toque em alguém. Mas não, né, Guarizo? Foi direto pra fora. Não, e ele falou o seguinte: ô Lima, se acusa aí que você tocou no bloqueio. Ele falou, eu não tocou. Foi direto a bola do Bruno pra fora, vira o vôlei Renata 16-15. Nicolas Lazo, de novo pro saque, de novo no Bruno. Cris, de novo pro Bruno. Olha o Lazo aparecendo lá no fundo pra recepção. Everaldo levantou pro Lima, bate no bloqueio. Bruno por ali, Luiz Henrique. De novo o Bruno no ataque. Tocou na rede, não passou. Não passa a bola do Bruno. Abre 2 de vantagem o vôlei Renata. 17-15. Bom momento pro time de Campinas, Guarizo. Porque o bloqueio duplo marcou muito bem o Bruno, né? Tanto que ele não conseguiu fazer o ataque. A bola ficou na rede do lado de Araçatuba para o jogo técnico do Vôlei Futuro, Rafael Brito. Renata Rondini. Tá com cara de 5 sets esse jogo de novo, Rê? Tá com cara. Pior que tá com cara, mas ainda para chegar nesse quinto set, nesse tie-break, vai ter muitas fortes emoções. Torcedores do vôlei Renata, que não são só os campineiros, não. Nós temos um pessoal aqui de Minas acompanhando nos comentários aqui, fãs do vôlei Renata. Preparem o coração. Teve pessoal que já foi jantar, já foi tomar banho, voltou e o jogo tá rolando. Entendam que o vôlei Renata, ele valoriza o nosso trabalho, valoriza a emoção do torcedor sempre. Nunca vai ter jogo fácil e rápido para acabar uma noite de sexta-feira cedo. O vôlei Renata gosta de jogar, gosta de estar com o seu torcedor, gosta de trazer fortes emoções. E é isso que a gente espera para esse final de quarto set. A chance de tie-break é enorme, mas ainda falta construir essa chegada no tie-break. Vem Nicolas Lazo pro saque, levantamento pro Luiz Henrique. Agora para virar essa bola para marcar o 16º ponto, o Vôlei Futuro não quer saber de tie-break não, hein? De maneira alguma, até porque a vitória por 3-1 vale 3 pontos na competição. Se for pro tie-break é 2 pontos pro vencedor, 1 para o perdedor. Geraldo, Igor e Gilberto, rapaziada lá do Vôlei Futuro, obrigado pela parceria. Vem Bruno, agora pro saque. Na pancada, olha a recepção do Alê, complicada. Lazo faz o levantamento pro Lima, ele explora o bloqueio do Luiz Henrique. Vira mais uma, marca o 18º ponto, 18-17, Guarizo. Tô falando que o Lima tá chamando o jogo, o levantamento foi do Lazo. Uma bola até óbvia na entrada de rede, né? E o Lima encarou o bloqueio e mandou ver 2 pontos a vantagem do vôlei Renata, que vai tentando levar o jogo pro tie-break para tentar somar 2 pontinhos. Isso, falei 18-17, não, 18-16. Lucas Fonseca pro saque. Nossa, ele força, só que passou isso aqui da linha, né, Guarizo? Nossa, exatamente. Ali, 1 milímetro da linha. Claro que é um exagero, né? Mas tentou o ataque. O saque que foi um ataque no fundo.
mas acabou errando o Lucas Fonseca, que talvez seja o melhor sacador do vôlei Renata nessa partida. Vem agora pro saque ali o Marcos. 1 ponto a vantagem do vôlei Renata. É o 4º set de jogo, 2-1 pro time de Araçatuba. Everaldo, levantamento pro Barreto. O Barreto tá até uma dancinha. Gostei da dancinha do Barreto ali, hein, Guarizo? Vai ganhando confiança o Barreto também, que faz o primeiro jogo dele nesse Campeonato Paulista, né? Ele não entrou na partida contra o Santo André. Nesse jogo ele entrou a partir do 3º set também. No 2º set, na verdade. Vai jogando bem. Agora o Barreto, 2 pontos à frente, o vôlei Renata. É o Anderson pro saque. Levantamento do Cris pro Bruno. Ele vem de lá de trás. Olha a defesa. Nicolas Lazo vai voltar de graça. Leleco, inteligente demais o Leleco. Essa bola vem de check. O Lazo poderia, era o 2º toque. Ele poderia ter levantado pro meio da quadra ainda de defesa. Ele pegou muito forte. Leleco, inteligente, foi no ataque e marcou o ponto, Guarizo. Ele tentou salvar o Lazo, né? Porque a bola estava muito longe, né? E para onde ela fosse, seja o que Deus quiser. Tava muito esperto o Leleco, né? Jogador de seleção de base. Coloca essa bola no chão. Vai agora para 1 ponto a desvantagem do vôlei futuro. O Miller volta para a quadra. O Luiz Henrique vai pro saque. Quirara também quadra. Lazo na recepção. Everaldo faz o levantamento pro Lima. Luiz Henrique apareceu por ali. Quirara faz o levantamento. Vem o Bruno. Deu defesa lá no fundo do Lazo. Lima vai tentando de qualquer forma, mas estava desequilibrado. Levantamento foi ruim do Everaldo. Lima tentou se virar, mas aí não tinha jeito. A bola fica na rede e empata o jogo, o vôlei futuro, Guarizo. Não só o levantamento foi ruim, como estava desequilibrado o Lima e marcado, né? Aí não teve como passar do bloqueio. Essa bola fica na rede. 19-19, empata o jogo, vôlei futuro para a partida Horácio de Leão. Renata Rondini, tá certo Horácio de Leão em parar o jogo nesse momento, Rê? Tá sim, certíssimo, porque a reação do vôlei futuro vem não só em quadra tecnicamente, porque o time também motivado, como eles gritam, eles vibram e eles trazem essa energia para cima do adversário. Então a hora que o Dileu para, vai armar o que ele precisa ali de jogada para esse restinho de set, para realmente forçar o tie-break. Então é uma parada necessária não só para arrumar a estratégia do vôlei Renata, mas também para acalmar um pouco a motivação do vôlei futuro. Agora a galera aqui nos comentários, não sei não, aí é com vocês agora. A preferência do Barreto já deixou de me pertencer e ser a você, Pio, agora. E o pessoal do Rio de Janeiro, total apoio ao vôlei Renata. Furando as barreiras aqui de Campinas e Estado de São Paulo, Rio de Janeiro também é vôlei Renata. O Rio tá com time na Liga? Na Superliga? Atualmente não, né? Não. É, então, porque teve, né, o time do... Primeiro teve Flamengo. Não, o Flamengo era feminino, né? O masculino do Rio de Janeiro, por muito tempo também dominou a Superliga masculina, teve lá em cima, né? Cassiano Ferretti, um abraço. Emerson Santana, Pio, adoro o Barreto, gosto mesmo. É viu? Por causa do Barreto, é o Barreto do futebol. Do futebol, exatamente. Cris Salvione. O Cris tá até dançando já. Desenrola, bate e joga de Por causa do Barreto. Por causa do Barreto. É, e quem dançou agora também foi quem bloqueou, hein? Cara, que bloqueio do Miller ali, impressionante. Impressionante. E aí é o 20º ponto do vôlei futuro, que não tá querendo saber de tie-break, não. Impressionante. Duvido que feche o jogo em 3 minutos, mas não fecha mesmo. Não, né? Pô, eu vou falar pra você, Guarizo. Pode seguir a tutela. Vamos até às 10 da noite com o vôlei CBN. Vem Luiz Henrique pro saque. E amanhã às 10 da manhã tem derby. A recepção do Nicolas Lazo, o levantamento do Everaldo. Aparece por ali o Frank na ponta, ele tá de volta pro jogo. A tentativa, a bola bate no bloqueio, vai direto pra fora, é ponto do vôlei Renata. Vira essa bola, é ponto do vôlei Renata. Era o Frank, né, Guarizo? É o próprio, ele voltou pro jogo aí, o jogador recebendo bola do levantador. Vai o Frank pro saque nesse momento, 20-20. Tá querendo levar o jogo pro tie-break o vôlei Renata. Vem Frank, a galera na pressão. A galera em cima. Vem Frank pro saque. Quirara
Deu recepção, levantamento ali na ponta para tentativa do ataque do Leleco. Essa bola volta de graça, Marcos joga para a quadra do vôlei, Renata, vem Barreto, bate no bloqueio e é ponto do Renata. Barreto explora o bloqueio, vira mais uma, vira também o quarto set, 21-20, Guarizo. E o detalhe é que o Bruno não conseguiu fazer a defesa, né? E ficou falando pro levantador que entrou agora, o Lucas Neves, vai na bola, só que a bola tava a 1 quilômetro dele, né? Vôlei Renata na frente, 21-20, tentando o tie-break. De novo Frank no saque. Faltam 4 para fechar esse quarto set. Mas aí, sequinho, né? Foi direto para fora essa bola. 21º ponto da equipe de Araçatuba, Marcão. Exatamente, ele tentou bater um saque paralelo. Eles estão tentando sacar no Bruno, que não mudou muita coisa, porque o Bruno faz o passe e vai bater no ataque, né? Mas dessa vez não deu certo. Bola foi direto para fora. Quem vai para o saque ali é o Gazon, número 1 da equipe do Vôlei Futuro, 21-21. Quem tá em quadra também é o Lucas Bezerra, né? Tá em quadra ali o camisa 10. Ah, sim, é que ele é chamado de Lucas Neves também. Ah, né? Lucas Neves? Isso. Ah, muito obrigado. É o Lucas. É o Lucas. É Lucas Bezerra Neves. Que maravilha. Levantamento. Olha o ataque. Vem aqui na ponta pro Pedro Henrique. Explora o bloqueio. E ele comemora o Pedro Henrique, Guarizo. Porque o Bruno conseguiu subir ali no bloqueio e por isso aqui, ó, essa bola não volta pra quadra do Quando vôlei, a bola Renata. bate no braço do Bruno, parece que o Pedro já tá caindo e tomei bloqueio, só que ela foi pro lado da quadra do Araçatuba, do Vôlei Futuro, 22-21, Vôlei Renata na frente, no saque, Barreto! Barreto vem pro saque, jogou pro outro lado da quadra. Bruno, levantamento pro Lucas, é complicado. Everaldo, Nicolas Lazo vem no ataque, Bezerra não defende, defende sim. O Leleco joga de presente, olha o Everaldo, que rara consegue pegar essa bola. Leleco joga pro alto, vai voltar pro Lima. Everaldo lá na ponta pro Nicolas Lazo fazer o ponto. Olha o ataque do vôlei, Renata. É laica, depois do rally, a bola tá no chão, mais um ponto vôlei Renata, a 2 de fechar o quarto set, Guarizo. Sempre que se fala do jogador argentino, em qualquer esporte se fala da raça, né? E o Lazo estava marcado por um bloqueio duplo, ele encarou, conseguiu passar e coloca essa bola no chão, 2 na frente, o vôlei Renata tá perto do tie-break para o jogo, Rafael Brito. Que WhatsApp, o Carlos Alberto Muniz, feliz que verei o Campinas jogar aqui em Fortaleza, na Superliga. Débora, o Alê foi convocado, mas não chegou a jogar nenhum jogo pela seleção brasileira. O Eric Júnior tá perguntando aqui, ó, pessoal, quem está na seleção que é do vôlei Renata? Responda, Guarizo. O Renato Paulucci também respondeu, ou Paulucci, Felipe Roque e Adriano. O Alê chegou a ser convocado, mas não chegou a jogar, diz aqui a Débora. Teve um amistoso da seleção brasileira contra a seleção francesa. Que o Alê estava lá. Empate. Tô é dizendo... verdade, hoje Isso. Empate no vôlei, 2-2. 2-2. Não teve tie-break, Renata Rodrigues. Eles resolveram não fazer tie-break para não ter derrotado. Vem o levantamento, essa bola é do Vôlei Futuro. Só queria 23-22. dizer para Renata Rondini que o empate no vôlei foi mais ou menos como a guerra família Fonseca contra fãs do Barreto. Tudo igual. Exatamente. 23-22. 1 ponto a vantagem do Vôlei Renata. Leleco vem pro saque. Agora é o momento de concentração e tensão. Direto para fora o saque do Leleco. 24º ponto, 7 point, Guarizo. Ele não forçou, ele tentou colocar essa bola em jogo, mas no fundo da quadra para dificultar o passe. Acabou sendo forte demais. 7 point para o vôlei Renata. O levantador Everaldo é o responsável pelo saque. É o camisa 7. Quem vem pro saque? O Frank já saiu de novo, tá ali. Demiel Gonzalez tá ali fora observando. Rapaziada, só torcendo. Vem o Everaldo pro saque, Bruno na recepção, Lucas Bezerra faz o levantamento lá na ponta, e é ponto. É ponto do Vôlei Futuro que salva o primeiro set point, Guarizo. Exatamente, no ataque ali, na tentativa do camisa número 9, foi o Miller que fez esse ataque. Deixa... Maria Inês, a gente já responde. Ele era conhecido como índio, viu? Quando ele veio aqui, o Vôlei Renata, ele passa
como Pedro Henrique mesmo, o nome do jogador. Ele jogava no vôlei futuro no ano passado. Lá ele era conhecido como Índio, mas pelo menos na súmula ele sai Pedro Henrique. Ele quer ser chamado de Pedro Henrique. Na escalação que o próprio Vôlei Renata passa pra gente, eles passam como Pedro Henrique. É verdade que quando o cara quer ser chamado por alguma coisa, ele não é, né? Geralmente acaba dando uma briga, né? É igual o Mosquito lá no Corinthians. Ele queria ser chamado de Gustavo. Agora chamam ele de Gustavo Mosquito. Renata Rondini para o jogo. O Rafael tem 7 pontos, a equipe do Vôlei Renata, Rei. Daqui a pouco você comenta. Daqui a pouco. Porque o Miller vai sacar. Tudo indica que no ataque teremos o quarto set definido. Vem Miller pro saque. O Vôlei Renata, se virar esse ataque, fecha o quarto set. Miller na pancada, nem precisou do ataque, foi direto para fora. 25-23. O Vôlei Renata fecha o quarto set. 2-2. Vamos pro tie break, assim como na estreia. Na estreia, o Vôlei Renata perdeu para o Santo André. Vamos ver hoje o que acontecerá. Daqui a pouquinho, Renata Rondini vai analisar e fazer um prognóstico para esse quinto set. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Contra filé bovino, peça vácuo, R$ 35,98 o quilo no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Arroz prato fino, 5 quilos, R$ 21,90 no Clube Good Bom. Feijão carioca ou lirão, 1 quilo, R$ 6,98 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 22 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz. ZYK 570. AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 9 da noite, mais 7 minutinhos. Renata Rondini. Vamos para o tie break. Vamos para o tie break. Vôlei Renata, nesse aspecto, quando é para reagir, vamos reagir até o final. Não tem deixar passar a chance de um tie break. Cresceu no jogo? Cresceu, melhorou algumas coisinhas aí em 2 fundamentos principais, saque e recepção. A defesa se postou muito melhor do que foi o início de jogo. E claro, se você melhora a sua qualidade, velocidade de saque, você complica o seu adversário. E foi o que aconteceu com o Vôlei Futuro, que não conseguiu aí segurar o Vôlei Renata nesse quarto set, acabou levando a definição para um tie break. O pessoal aqui tem nos comentários falando um pouquinho da questão emocional, a concentração do Vôlei Futuro baixando com essa reação do Vôlei Renata. Não se enganem, tá? Porque é um time jovem, sim, a maioria aí entre seus 20 e 23 anos de idade, mas um time que faz o arroz com feijão equilibradinho e bem regular. Vão tentar segurar o Vôlei Renata, sim. Agora vale para o time de Campinas reagir e manter esse crescimento. E esse saque forçado, sim.
Vai começar o tie-break. Vamos pro quinto set. Agora é quem tiver cabeça no lugar para conseguir chegar ao resultado. Cris vai se preparando ali pro primeiro saque. O Cris está de volta, né, Gorizo? Foi substituído pelo Lucas Neves no final do quarto set, né? Mas agora é o levantador de 44 para 45 anos que vai pro saque. Vem pro saque o Cris, começa o tie-break, já começa errando. O saque curtinho demais, Marcão. É, bem curto, ele tentou surpreender, né, para que a bola ficasse perto da rede ali do vôlei Renata, mas não passou. Lembrando, né, lógico, quem tá acompanhando sabe muito de vôlei, mas que o tie-break vai a 15. Exatamente, vamos a 15. Guihara na recepção, levantamento pro Bruno, bloqueio do Barreto e do Lima. Sobe o bloqueio duplo, Barreto e Lima, para colocar essa bola no chão, Guarizo. Alô, Bruno, chama o seguro que essa ficou no muro. E a gente chama o seguro também em pleno tie-break. Na hora da maior emoção, a internet do ginásio, as imagens não chegam para nós. Mas o pessoal que estava perguntando aqui do Guarulhos, Guarizo, agora de pouco, se joga, quando joga, já jogou hoje, já bateu Atibaia 3-0, como se era esperado, favoritismo total, 25-20, 25-19, 25-16. E segue esse jogo, a imagem volta, nada ainda atualizado. Deixa eu ver o do Vôlei Futuro aqui também, do Vôlei Futuro parou também, então é problema de internet lá no ginásio, no Plácido Rocha. O pessoal que enviou as imagens pra gente aqui. Temos o SofaScore. Temos o SofaScore, o placar do sofá, vamos lá. Mas não tá atualizado também. Eu acho que o SofaScore tá assistindo o jogo na internet também. O SofaScore tá com a CBN Campinas. Isso, obrigado ao pessoal do Sofá, que certa vez colocou um zagueiro da Ponte Preta numa seleção de campeonato. Que história é essa? Você lembra disso, né? E a gente achando que tinham caído numa trollagem aqui na rádio. Bom, a gente vai tentar acompanhar aqui, vamos ver, tá? O placar aqui tá travado em 1-0 para o Vôlei Renata também, no próprio SofaScore. A Renata Rondini já está fazendo contato com a assessoria do Vôlei Renata, que vai conseguindo 2-2. O resultado também, tá 2-2. Elderson Gomes, logo no tie-break caiu a internet. A culpa não é nossa, infelizmente. Lembrando que a gente recebe, né, as imagens diretas vindas da cidade de Araçatuba, mas vamos acompanhando aqui e vamos torcendo para que as imagens voltem. Por enquanto, 2-2 no tie-break. Estamos vivendo o quinto set quando o Vôlei Renata marca o terceiro ponto. Barreto colocou, brincadeira, né? Quase É que quem cresceu jogando L-Foot, a gente inventava lances, sabe? Porque verdade. não tem, né? Mas tá na frente o Vôlei Renata, 3-2. 3-2 pro Vôlei Renata. E vamos que vamos lá. Continuar acompanhando. Lembrando, né, os dois times já garantiram pelo menos um ponto na classificação, que é o primeiro da equipe do Vôlei Futuro, que havia perdido por 3-0 o primeiro jogo para Guarulhos, e o Vôlei Renata, que somou um ponto na derrota para o Santo André, já tem pelo menos 2 pontos garantidos, né, no campeonato, não nessa partida. Precisa vencer a partida no tie-break para conquistar, para chegar a 3 pontos, que seria mais ou menos como uma vitória e uma derrota na competição. É legal que a gente acompanha por aqui, pelo menos na internet, a preferência do torcedor, né? 62,5% dos internautas acham que o Vôlei Renata vence o jogo contra 37,5%. 3-2 por enquanto para o Vôlei Renata, a gente aguardando as imagens diretas vindas lá da cidade de Araçatuba, para que a gente possa acompanhar o tie-break, justo no tie-break, que começou como, Renata Rondini? Começou no toma lá da cá, né, na pressão. Sempre quem vira a partida e força o tie-break chega mais motivado, talvez um pouco mais desgastado na questão emocional, enfim, tendo que jogar mais para crescer e chegar, como foi o Vôlei Renata, mas chega mais motivado, porque o Vôlei Futuro teve a chance de fechar o jogo antes ali, já no terceiro set, ou mesmo no quarto, e não aproveitou. Mas... desculpa.
Perdão, Renata. Perdão, Renata Rondini. O Alex Campos está dizendo no comentário aqui que está 5-2. Não sei como que ele está conseguindo acompanhar. Renata Rondini, por favor. Vamos lá. Nós estamos tentando aqui achar esse placar, trazer um pouquinho atualizado, mas as imagens caíram para nós aqui, não estão chegando do ginásio. O ponto aqui de assessoria também do vôlei, Renata, a gente está sem comunicação agora e está parado lá 5-2 para nós, pedido de tempo para Araçatuba. Para nós? Para nós, 5-2 para o vôlei, Renata, tempo pedido por Araçatuba agora. De alguma forma a gente sabe do ginásio, gente. É via assessoria do vôlei, Renata, essas imagens não chegam. A gente tenta saber o que está acontecendo por lá. Eu fiz a brincadeira para nós, porque eu acho que quem está acompanhando sabe que a gente é da CBN Campinas, né? Por isso que eu tô falando. Vamos lá. Que coisa, hein? Esse jogo estava melhor que a despedida da Sheila, diz a Ana Paula Mazieiro. Ah, é verdade. Vamos falar deste detalhe. Sheila. Obrigado, confederações, televisões, né? E o vôlei nacional. A despedida da Sheila no mesmo horário dos jogos dos estaduais, no caso do nosso aqui do Campeonato Paulista. Poxa, todo mundo queria acompanhar um pouquinho mais, né? Queria mais detalhes, tanto dos jogaços do Campeonato Paulista, quanto da despedida da Sheila, né? Exatamente. 5-4, segundo Kermar. 5-4 vôlei, Renato. 5-4. Que coisa, gente. A gente pede desculpas, obviamente, né, ao nosso internauta e também para quem está com a gente no FM 99.1. Uma queda do sinal lá no ginásio em Araçatuba. Estamos vivendo o tie break, o quinto set nesse momento. O vôlei, Renata, segundo aqui os resultados pela internet, na frente por 1 ponto, 5-4. Ou 6-4 agora. O Vando Lúcio, nem sabia que o Cristiano era pai. Não é o Cristiano levantador, é o Cristiano Salvione. Para mandar um abraço pro filho, Pedro. Grande. Pronto, tá mandado. Estamos procurando aqui, gente. Tá difícil para todo mundo, infelizmente. A gente vai para um rápido intervalo e até para entrar em contato com o pessoal direto de Araçatuba. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. O mundo está em constante movimento. Os negócios estão se transformando e o desafio de se conectar com o consumidor é cada vez maior. É por isso que a CBN Campinas celebra esse novo tempo produzindo conteúdos digitais para ouvir quando e onde quiser. Nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas. Agora, o que você não pode deixar passar é a oportunidade de anunciar nos podcasts da CBN e se conectar com esse novo mundo, encontrando o público ideal para o seu negócio vender muito mais. E por que não produzir um podcast exclusivo para a sua empresa contando com toda a experiência da CBN? Invista na mídia que mais cresce. Saiba mais em portalcbncampinas.com.br/podcast. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. CBN Serviço. A Sanasa informa que, em continuidade aos trabalhos na oferta e distribuição de água da cidade, fará o serviço de interligação de redes. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água no domingo, dia 21 de agosto, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, para os seguintes locais: Cambuí, Vila Maria Ercília, Vila Badia Arruamento do Dai, Vila Elizabeth, Arruamento Bueno de Miranda, Vila Estanislau, Vila Aveniente, Vila Heloísa, Vila Silva Teles, Vila Colúmbia, Vila Júlio de Mesquita, Cambuí Frontão, Vila Siqueira, Vila Almeida e Vila Progresso Campineiro. A Sanasa recomenda aos moradores que façam a reserva antecipada a período para que não falte água. A informação é de Enzo Orniani. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva.
Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Na apresentação, Rafael Pio. Fizemos ao vivo 8-4. a vinheta. Informações, Guarizo. 8-4. 8-4 Vôlei Renata. Vôlei Renata. É a última informação que a gente tem aqui. 8-4 para o Vôlei Renata, vencendo, virando o jogo no tie-break. Ao contrário exatamente do que aconteceu no jogo contra Santo André, que o Vôlei Renata saiu com 2-0. Exato. E aí perdeu o tie-break. Agora saiu atrás 2-0, consegue um empate e leva para o tie-break. Gente, felizmente ainda com problemas na geração das imagens direto lá de Araçatuba. 8-4, 4 pontos a vantagem do Vôlei Renata. Renata Rondini, que por um set curto até 15, é uma vantagem maravilhosa. Você foi assim contundente com esse maravilhosa. É melhor 8-4 ganhando do que perder. É melhor estar na vantagem. É o momento crucial do set para um tie-break. Mas sim, já está construindo a vitória. Mas assim, é um momento crucial. Se conseguir manter e abrir um pouquinho mais agora, dá mais conforto. Eu gosto do conforto, Pio. Sem dúvida. É sim, quando a gente pergunta, Renata Rondini, tem chance de virar? Não. Isso foi o ano passado, a temporada passada. Isso, eu tô menos cruel neste início de temporada. Menos para a família do Lucas Fonseca. Eu nunca esqueço dessa, Renata Rondini dá pra virar não? Não. Falando em vôlei Renata, o embaixador da equipe, Maurício, lá no Jogo das Estrelas, na despedida da Sheila, né? Acompanhando em loco lá em BH a despedida da Sheila. Guarizo. Já tô treinando para apuração das eleições que a gente trabalha. Sim. Novos números acabam de sair aqui. 9 para o Vôlei Renata, meia dúzia para o Vôlei Futuro. 3 pontos a vantagem. Vantagem que era de 4, agora de 3 pontos. E a gente aguardando, né? Estando aí com o sinal. Monitorando aqui o canal o oficial. Sinal direto de... Lembrando que na próxima sexta-feira o pessoal de Campinas e região, os fãs do Vôlei Renata, podiam vir para o ginásio do Taquaral, acompanhar o jogo ao vivo ali com a gente. A gente fez toda a transmissão direto do ginásio, apoiar a equipe. É um duelo aí entre Vôlei Renata e Atibaia. Enfim, um bom jogo para uma sexta-noite. Esperamos que numa sexta não tão fria como a de hoje, né? É isso, meus amigos. Na sexta-feira que vem aí com a geração nossa, né? Direto do ginásio do Taquaral. Estaremos ao vivo lá no Taquaral. Você vai acompanhar Vôlei Renata contra a equipe de Atibaia, o Climed. E lembrando, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque na semana que vem nós teremos o sorteio de uma camisa do Vôlei Renata autografada por todos os atletas. Uma camisa de torcida, obviamente, de torcedores, autografada por todos os atletas. Números, Guarizo? A Renata Rondini chamou. 9-8, Horácio pediu tempo. Ai, Renata Rondini. Eu não gosto de trazer tensão, mas são fortes emoções. Calma que assim é o vôlei. Eu gosto do vôlei por causa disso. Nada está definido, tudo pode acontecer num tie-break. Técnico do Vôlei Renata pede tempo, 9-8. Vamos que ainda tem muito jogo em Araçatuba. O repórter do Sport TV foi sacar no jogo de despedida da Sheila, que parecia eu no campeonato intercolegial de Bauru, só que eu acertei o juiz, ele nem isso fez. Só um detalhe, né? Ainda bem que é por isso que quando eu disse vantagem maravilhosa, você diz nem tanto, né, Rê? Renata Vôlei não... Renata Vôlei, viu? A Renata Rondini não sabe muito de vôlei, né? Não, quase nada, né?
vocês comentam dessa forma, os torcedores, os internautas vão achar que eu sou aquela pessoa que estou sempre secando tudo. Não, pessoal, eu sou a pessoa mais positiva, Você é confio nos realista, times né? e sou Você é realista e realista. adoro um ótimo jogo, independente pro lado que vai ser o vencedor. Isso. Porque eu gosto de ver um bom jogo. Por isso 10-8, vôlei Renato. 10-8. Opa. 10-8. Por isso que naquele jogo do César, dá pra virar? Não. Por quê? Porque você sabe de vôlei, ué. Não era maldade. Lembrando e convocando a todos para amanhã às 10 da manhã tem derby aqui na CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube, Ponte Preta e Guarani, direto do Moisés Lucarelli, abertura da jornada às 10 da manhã. Coração tá bem Tranquilo. derby? Para quem Então não é tá de bom. Campinas, não acompanha o clima desse derby, que é um clássico paulista aqui. Se hoje o jogo tá tenso, esse tie break, vôlei Futuro e vôlei Renata, imagina amanhã o que é Guarani e Deus. Ponte Preta. Olha, Alguém tem números? não, 10-8 o último ainda, mas quem estava no lugar que você está ocupando antes de começar nossa jornada? 10-9, segundo o Kermar. Quem estava aí? Celina Silveira. Está nos acompanhando pelo YouTube e disse que não vai perder mais nenhum jogo. E, ó, A Celina é o seguinte, ela já acompanhou 10 sets. É. A Celina foram 5 na estreia e 5 agora. Grande Exato. Celina Silveira apresentando o ponto final todos os dias aqui na CBN Campinas, a edição local do ponto final. Opa, não prepara não, foi alarme falso, achei que tinha ponto. Alarme falso. A gente monitorando e aguardando, né, pra saber se volta, infelizmente, justo no tie break. Não, eu digo que pro torcedor acompanhar uma transmissão, já nervoso como tá esse jogo, foi pro tie break, o time reagiu aqui pro torcedor do vôlei Renata, que eu queria saber se a torcida organizada do vôlei Renata está em Araçatuba. Rose, o pessoal, Conceição, né, a galera que é fiel, torcedores. Se tiver, liga aqui, Liga narra o pra jogo gente, nós. manda um WhatsApp. Voltou? Não. Não, o é só replay. reprise. Aliás, o Bruno já tomou uns 15 bloqueios desse aí, porque a gente tenta atualizar a Se volta. o jogo né? já estava nervoso, imagina agora, sem saber exatamente como está o placar. E faltando aí 4, 5. Voltamos. Agora voltou! Voltamos. Não. Mas tá 11-9. 11-9, exatamente. Voltou e caiu. 11-9 é a vantagem de 2 pontos para a equipe do vôlei Renata. A expectativa para que esse tie break seja decidido a favor do time campineiro. E quem tava sacando era o Bruno, hein? É verdade. Bruno ia pro saque. Vantagem que era de 11-8, né? O ponto do vôlei Futuro. 11-9. Por enquanto é o que temos de informação. Renata Rondini, independente, óbvio, né? A gente vai... Informação. 12-11 vôlei Renata. 12-11. Últimos pontinhos para fechar esse jogo. A gente só queria uma imagem. Uma Santa só da do internet. último ponto. Vamos, Santa Internet. Quem é a padroeira da internet? Ô Rê, independente, claro, a gente vai acompanhando aqui os números, mas trazendo de novo aqui para o nosso quintal, trazendo para Campinas. É um começo muito abaixo do que a gente esperava. Ir para o quinto set, perder para o Santo André e ir para o quinto set com o vôlei Futuro. Sem dúvida nenhuma. Estrear no Paulista as 2 primeiras rodadas com 2 tie breaks não era esperado para o vôlei Renata nesse momento. Eu sei que, assim como o vôlei Renata, as equipes todas estão iniciando a temporada, se ajustando, mas a gente esperava 2 jogos bem mais tranquilos. E você quer emoção? 12-12 no tie break. Volta, imagem. E eu acho que o pessoal do Sofá Score tá acompanhando a gente, sabia? A Renata fala o placar, atualiza aqui. Que medo. Quando eu falo que emoção é emoção, vôlei é bonito por causa disso. Quando todo mundo acha que não, é simples, é 25, depois 15 pontos, é simples, abriu, não é assim. Isso que é bonito do vôlei, que tem muita história para contar. Quem gosta também é cardiologista, né? Porque acaba a temporada, você vai fazer um check-up, né? Ver se tá tudo bem, né? Coisa impressionante. Vamos para rapidinho, mais um rápido intervalo e a gente já volta aí para... Você está certo disso? Para atualizar mais números aqui. Campeonato Paulista é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio.
De volta! Foi o intervalo mais rápido do planeta. Tinha vazado no ar? Eu volta, não? De volta com imagens diretas lá do Plácido Rocha. Plácido Rocha, eu ia falar Plácido Domingos. Que beleza. Cantava um pouquinho esse tenor. Cantava um pouquinho. 12-12 é o jogo. Vem pro saque o Marcos. Forçou demais o Marcos. Jogou direto pra fora. Era o Gazon quem vinha nesse saque. Jogou direto pra fora. Deu muito gás na bola. Deu muito gás na bola. 13-12. A vantagem do vôlei Renata. Barreto agora vem pro saque. É a expectativa da reta final do tie-break. Barreto coloca em quadra. Kihara na recepção. Cris faz o levantamento pro Bruno. Não passou! Não passa a bola! Fica na rede o Bruno. Erra o ataque. 14-12. Match point, Guarizo. Tava marcado pelo Lucas Fonseca e bateu muito baixa a bola o Bruno, né? Match point para o vôlei Renata, 14-12 para o jogo. O Rafael Brito, técnico do Vôlei Futuro. Renata Rondini, já foi Renata Rondini. 14-12, o Rafael não tinha o que fazer, tem que parar o jogo. Não, né? ele vai ensaiar a jogada que ele vai tentar segurar, recepcionar o saque que vier do vôlei Renata, mas ao mesmo tempo, aquelas mãozinhas ali do Dileu fazendo assim, para baixo, calma grupo, porque agora é puramente controle emocional. Barreto vai para o saque novamente, vai forçar um pouquinho, se eu não tiver muito errado. E claro que o Vôlei Futuro vai pedir a calma para segurar, tentar defender esse saque agora. Match point pro Vôlei Renata. Barreto, ele dá aquela gingadinha, dançadinha do Barreto. 14-12, é para fechar o jogo. Barreto no saque, recepção do Bruno. Cris levantou pro Luiz Henrique para fora. Termina o jogo. Deu Vôlei Renata. 3-2, 15-13 no tie-break. Um dos destaques do jogo, o Luiz Henrique errou o último ataque, Marco Guarizo. Exatamente, é o jogador da confiança, porque o oposto é o jogador da pancada, né? E aí acabou batendo forte demais o Luiz Henrique, estava marcado pelo bloqueio. Primeira vitória do bicampeão Vôlei Renata nesse Campeonato Paulista. A gente vai lembrando, né, que quando o jogo vai para o tie-break, o vencedor leva 2 pontos e o perdedor leva 1. Então é o primeiro ponto do Vôlei Futuro e o Vôlei Renata chega a 3 pontos na classificação do Campeonato Paulista em 2 rodadas. Só antes, Pio, de passar para você, antes do jogo acabar, Maria Júlia Ribeiro mandou tanto vamos Renata, que eu lembrei do nosso amigo locutor do ginásio do Taquaral, com o seu volume baixo. Um grande abraço para ele, sensacional. Valeu, abraço. Tá aqui, ó. Maria Regina Cordeiro, valeu. Felipe Zafalon, Vôlei Futuro ruim. Lucas Malagon, boa. Cleiton Mota de Oliveira, aê Campinas. Leona Garcox, eu sabia que ia ganhar, eu sabia, psicológico ficou favorável. Felipe Zafalon, aqui é Renata, rapaz. E o Cristiano Salviano, nunca critiquei. O Vôlei Renata, a vitória da equipe do Vôlei Renata. Será que a gente consegue pegar? Ouviu o Luiz Henrique, né? Vamos tentar aqui, peraí. Vamos tentar. Luiz Henrique. Mas já acabou a entrevista do Luiz Henrique, não? Agora vem o Bruno. Boa sorte pro próximo jogo. Muito obrigado. Agora o Bruno vai falar, pode deixar que o Bruno vai falar. E vou pegar o Bruno aqui também, né? Grande craque. Outro destaque da partida. Pena que não veio a vitória, mas vocês estão de parabéns. Fizeram uma excelente partida e tiveram uma crescência muito grande do jogo anterior. Percebeu isso? Teve uma crescente mesmo? Sim, demais. Nosso sistema defensivo aumentou demais. Nossa rodagem de bola depois do bloqueio e defesa está muito melhor. A gente está errando menos. Ainda tem algumas coisas falhas, mas
graças a Deus a gente conseguiu acertar em pouco tempo, assim, algumas coisas. E você sentiu que foi um pouco mais marcado depois, no segundo set você veio muito bem, virou muitas bolas e parece que ali a partir do terceiro, quarto set, a equipe marcou você no bloqueio. Você sentiu essa pressão do bloqueio? Sentia. Eu e o Luizinho somos caras que a gente vai jogar marcado o tempo todo, então a gente tem que ter muita cabeça para jogar o 5-6, 4-6 que seja. Então, mas o nosso levantador é bom, viu que eu estava muito marcado, começou a distribuir. Os outros também tiveram um papel fundamental nesse jogo, então se eu estiver marcado eu tenho certeza que os outros vão conseguir efetivar o ponto. Obrigada. Tá aí o Bruno, o trabalho do pessoal lá do Vôlei Futuro e prestigiando também a rapaziada e agradecendo demais o Geraldo, o Gilberto, o Igor, toda a rapaziada lá do Vôlei Futuro, né? Também o Horácio de Leu tá até chegando próximo ali da repórter. Vamos ver se ele vai bater um papinho. Já tá falando, vamos ouvi-lo. Primeira coisa, parabéns para Vôlei Futuro, parabéns pela torcida de Vôlei Futuro. Fizeram um espetáculo fantástico. O time de vocês jogou em um nível muito alto. Não nos surpreendeu, a gente havia estudado eles e a verdade combina muito bem a experiência com juventude. E estão muito bem conduzidos, tem uma comissão técnica fantástica. E mais, minha raiva, por falar de algum jeito, é que os 2 primeiros sets não fizemos nada de lo que a gente havia treinado. A gente teve uma semana de treino maravilhosa, fantástica, muito consistente em todos os fundamentos. E os 2 primeiros sets ficamos presos, tive que começar a mexer, eu não gosto meter tanta mexida, não gosto, o jogador fica como com incertidumbre, joguei bem, mas era necessário se a gente queria ganhar o jogo. Lo fizeram bem, estamos construindo um time absolutamente novo. Aí você não tem mais de 22 anos, um time jovem, mas não é muleta. A primeira coisa, parabenizar a Vôlei Futuro. Depois, parabenizar a meus jogadores que souberam sacar o jogo para frente. Você vem com uma vantagem aí que você mistura a juventude com a experiência, 2 grandes levantadores, e você contou aí com o Everaldo aí no final da partida, que fez um excelente trabalho, utilizou muito bem os centrais aí com uma carta na manga no final, e isso foi uma grande diferença. Mas essas são coisas, não? Nós sempre falamos desde o primeiro dia, nós levamos 6 semanas de trabalho só, que todo mundo tem que estar pronto. Mumi não sai, González não sai porque ele tem um rendimento ruim. González sai porque não conseguíamos acertar e estávamos procurando os atacantes também. Então, quando a gente começou 2-0, eu falei, se não dei uma mexida primeiro na raiz, não consigo. E na raiz para mim é o levantador. Então sacrifiquei a ele e, bueno, hoje deu certo. Outra vez não, mas hoje deu certo. Parabéns, boa sorte pro próximo jogo. Muito obrigado. Tá aí o técnico. Gostou da minha sinceridade, Marco? Gostei porque eu compartilho dela. Lembro que 10 anos atrás corri as bancas atrás de uma certa revista. Mas vamos voltar pro vôlei, né? Estamos olhando a imagem. É isso. E agradecendo mais uma vez ao belíssimo trabalho do pessoal do Vôlei Futuro, responsável lá pela geração das imagens. Renata Rondini, sua análise final da vitória do Vôlei Renata por 3-2, segundo tie break já na competição. Pontos negativos e positivos que dá para observar nesse time, Rê. Olha, a fala do Dileu me trouxe assim muita calma agora para fazer esse comentário. Quando ele abriu a entrevista dizendo, posso definir como raiva, que os 2 primeiros sets nós não executamos o que treinamos, então isso quer dizer que a equipe ainda tem muito para crescer, muito para focar, muito para ganhar liga, muito para entrosar e realmente ser o time do Vôlei Renata que está no papel, que foi previsto para essa temporada. Isso dá uma certa calma para a gente, porque de forma alguma, acho que nenhum comentarista, especialista em vôlei, até mesmo a própria equipe do Vôlei Renata esperava começar o Paulista com 2 tie-breaks, sendo uma derrota e uma vitória. Hoje, o que fica do jogo de hoje?
Não está acontecendo a contento tudo que está sendo preparado, ainda tem um longo caminho a evoluir, a gente sabia que isso vai acontecer ao longo dos meses e dos jogos, mas que sim, era um time hoje favorito dentro de quadra, tanto é que mostrou isso, tanto emocionalmente como na parte técnica, que ali conseguiu ganhar um respiro no terceiro set, venceu o quarto e forçou o tie-break em momentos desses 3 sets de placar pau a pau ou o Vôlei Futuro um ponto à frente. Teve momentos no terceiro set que foi decisivo que o Vôlei Futuro, o Vôlei Renata tinha 5 pontos de vantagem, deixou o Vôlei Futuro empatar e ainda assim conseguiu forçar a vitória no set e continuar vivo no jogo. Então o que a gente olha é que é isso, a maturidade de uma equipe que mescla juventude, base e atletas mais experientes, não com tanta idade como era o último elenco. Idades mais baixas, né? Meninos mais novos, porém que já rodaram vários clubes, já disputaram Superliga também. Então o time hoje tem um outro perfil que vai tentar crescer ao longo dos jogos e hoje mostrou isso, que em momento da dificuldade, onde parecia que podia estar perdido um jogo, eles tiveram controle emocional, eles conseguiram fazer a parte técnica voltar a funcionar. Isso também passou pela maestria do Dileu, que foi aquilo, mexeu, mudou. Nós falamos várias vezes na transmissão, nossa, mudou de novo, virou o atleta, mexeu de novo, por que mexeu, por que mudou? Tentou essa dupla, tentou esses 2 centrais, tentou isso. E a hora que eles conseguiram retomar, principalmente a qualidade do saque do Vôlei Renata, fez uma diferença no jogo de hoje. Renata, quando começa assim um campeonato paulista para um time que é um dos favoritos, que é o caso do Vôlei Renata, esse rodízio de jogadores, além de fisicamente, também não pode ter relação com uma certa pré-temporada para dar ritmo para todo mundo? Não sei se isso pode ser considerado um menosprezo ao Santo André ou ao Vôlei Futuro, mas o treinador não pode pensar nisso também, rodar todo mundo? Não, com certeza ele pensa nisso. Nos jogos mais fáceis e no início de temporada, nos estaduais, é para isso que eles usam. No caso do planejamento do Vôlei Renata, tem o ápice a Superliga. Então até lá, todos os jogos que ele puder, ainda mais nesse início, ele vai rodar todo mundo, ele vai dar ritmo, ele vai testar quais formações dão certo para determinado momento. Na hora que ele viu que ele perdeu 2 sets, ele não estava dando certo aquela formação, ele já tinha mexido em 1 ou 2 atletas. Não, eu vou mexer praticamente nos 6 aqui e vou ver o que acontece. E assim ele vai testando. E assim ele vai formando também para ele leque de opções do que ele vai poder fazer ao longo do jogo, conforme for o enredo de um confronto, de outro, se estiver mais tranquilo. E com certeza em jogos que o time comece bem, esteja estável dentro de quadra e a vitória bem construída, ele vai mexer também muitas vezes no time para que ele possa saber o que ele tem em mãos e como ele pode mexer todas essas peças. Informando ao Eric Júnior que saiu, o Vôlei Renata venceu de virada 3-2, 15-12 no tie-break. E aí a Leona chama a atenção aqui, não teve a Copa São Paulo, por exemplo, que abria a temporada antes do Campeonato Paulista, né? O André Heller, dentro do Toque de Ouro, na semana retrasada, ele já falou que ele achava que o Campeonato Paulista tinha que começar um pouco mais tarde ainda e tal. Imagina com Copa São Paulo, então, aí que a reclamação viria, né? Até por conta dessas situações. E tem um Mundial de Vôlei no meio, né? Exatamente. Bom, daqui a pouquinho eu vou voltar e aí trazendo informações para quem está com a gente nos 99.1. Vamos até às 10 da noite falando de esportes aqui na CBN Campinas, trazendo informações aí de Guarani e Ponte Preta, o derby amanhã às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã aqui nos 99.1 e também nos nossos canais do YouTube. Deixa eu já agradecer a Renata Rondini. Valeu, Rê. Até sexta-feira que vem, 7h30 da noite ao jogo, 6h30 da tarde, nossa abertura. Encontro marcado lá no ginásio do Taquaral. Até lá, Rê. Valeu, Pio. Valeu, Guarizo, pela transmissão de hoje. Aos nossos internautas e aos ouvintes da CBN. Fortes emoções nesse 3-2 aí do Vôlei Renata pra cima do Vôlei Futuro. E a gente se encontra sexta que vem, com certeza, no ginásio do Taquaral. Vamos traçar uma meta aí de lotar o ginásio do Taquaral para dar ânimo, trazer motivação para esse time e ele deslanchar de vez nesse Paulista. Guarizo, amanhã você na ancoragem do Derby 204 até às 10 da manhã amanhã, Marcão. Valeu, Pio, até às 10 da manhã. Muito obrigado pela
pela companhia de vocês, né? Muito legal a gente fazer essa transmissão. Um abraço a todos que participaram. Família do Lucas Fonseca, convidadíssima para conhecer nossa cabine sexta-feira que vem no jogo contra a Atibaia. E também, se a família do Leleco quiser ir lá também, convidados. É verdade, o pessoal de Santa Bárbara chega aí com a gente. Vamos acompanhar, mas muito legal a gente ver tanta gente acompanhando o vôlei com a gente e muitos gostando do nosso trabalho. Muito bom, muito legal. Mas não acabou não, viu, gente? Nós vamos até às 10 horas da noite com muito conteúdo local ainda aqui na CBN Campinas. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Contra filé bovino, peça vácuo, R$ 35,98 o quilo no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Arroz prato fino, 5 quilos, R$ 21,90 no Clube Good Bom. Feijão carioca ou lirão, 1 quilo, R$ 6,98 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 22 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Você deve estar mais do que familiarizado com esses sons. Desde antes da pandemia, os aplicativos de conversa ocupam boa parte do dia a dia dos brasileiros. O último levantamento do WhatsApp aponta que existem mais de 120 milhões de usuários da versão comum do aplicativo no país. Com a participação cada vez maior da tecnologia no modo como as pessoas se relacionam, pode ser um desafio lidar com a avalanche de mensagens recebidas diariamente. Quem demora para responder corre o risco de ser taxado de mal educado. É o que costuma acontecer com a professora e terapeuta Kenia Fuchsi, que trabalha com internet e tem dificuldade em separar a vida pessoal da vida profissional. Em casos de relacionamento afetivo, por exemplo, uma coisa mais casual, da pessoa se queixar que eu estava online e não respondia, mas a pessoa sabe que eu trabalho com internet, então assim, que eu tô aqui fazendo agendamento, às vezes eu tô no atendimento online e a pessoa tá ali, sabe, enchendo o saco, essa é a palavra. Então gera um desconforto. Já aconteceu de a pessoa tá me ligando no meio de uma consulta, alguma coisa desse tipo que eu tava fazendo. Eu atender e ser rude com a pessoa, sabe? De, poxa, horário comercial, você tá me ligando, eu tô online, mas eu não tô disponível. Eu tô tratando de coisas importantes. Oh, baby, me atende. A consultora de recursos humanos Sofia Esteves dá algumas dicas para lidar com o trabalho via comunicação digital, como definir prioridades e responder antes o que for mais importante, além de usar ferramentas de organização como o WhatsApp Business para criar mensagens automáticas. Outra dica é começar a conversa pedindo desculpas, se o assunto for importante e houver demora na resposta. E se você estiver no período de folga ou férias, mudar a foto de perfil e o status no aplicativo. Olha, essa coisa de colocar mensagem automática dá muito certo. Outra coisa que eu já tenho visto com alguma frequência, que eu acho muito legal, no lugar da foto, a pessoa coloca uma imagem escrito férias. Você também pode colocar no teu nome um texto, né, junto com o teu nome. Então, lá tá, tô de férias, volto logo, enfim. Aí você pode colocar até a data que dia você volta, junto com a fotografia e com o teu nome. O escritor e administrador de empresas Max Geringer lembrou que há 20 anos, quando o e-mail virou o principal meio de comunicação corporativa, circulou um protocolo de etiqueta que determinava em até quantas horas uma mensagem deveria ser respondida. Agora as horas se tornaram minutos e parece existir uma obrigação informal de responder imediatamente. Mas Max explica que a possibilidade de impor limites depende do nível hierárquico do profissional. Um gestor pode comunicar à sua equipe que estará de férias e somente irá responder a questões urgentíssimas. Mas nem todo mundo na empresa pode usar do mesmo direito de impor limites. Cada um conhece a empresa em que trabalha. E há algumas em que ser incomodado no fim de semana ou nas férias é visto como sinal de dedicação ao trabalho por quem incomoda e como sinal de prestígio para quem é incomodado.
Nesse caso, quem preza a liberdade que merece ter no tempo livre pode tomar uma medida. Como não dá para mudar a empresa, a opção é mudar de empresa. Se liguei, deve estar ocupadinho. Apesar das dicas, não existe fórmula mágica. Algumas pessoas acabam levando a fama de quem nunca responde mensagens, como a estudante de medicina Ana Raquel. Ela já deixou de ir a eventos, encontros com amigos e quase perdeu um interesse amoroso por causa da demora nas respostas. A velocidade com que trocamos mensagens e informações hoje em dia, graças a esses aparelhos e aplicativos, contribuíram para criar o mito de que precisamos estar disponíveis o tempo todo, mas isso é algo que eu sei que não se aplica a mim. Acho que se deve ao fato de eu ter visto, vivido e acompanhado o surgimento e a evolução dos smartphones. Eu vi aparecer o WhatsApp, eu vi o WhatsApp ganhando novas funções gradativamente. Quando eu cheguei aqui, isso era tudo mato, não existia a confirmação de leitura e todo mundo convivia muito bem com isso, né? Então, os próprios meios que ajudaram a fomentar esse mito. Doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio, Maria Cândida explica que o que alimenta esse mito é o fato de que o celular já pode ser entendido praticamente como uma extensão do corpo humano. Celular na mão é o objeto anatômico e que quer dizer híbrido da relação humano-máquina. Celular faz parte do corpo, como óculos. Celular apita, nos chama atenção, ele vibra, né, numa dimensão menor de atenção, mas que exige maior atenção sobre ele, sobre o ambiente onde ele está. Então ele se mantém cada vez mais perto. Estar disponível significa estar online, não necessariamente que a resposta vai ser dada imediatamente. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Já Leonardo Goldberg, que é doutor em psicologia pela USP, defende que o WhatsApp, ao mostrar se a pessoa está online ou não, pode gerar angústia nos usuários. Para ele, o aplicativo contribui para que as pessoas esperem que as demandas sejam respondidas o quanto antes. Tudo isso faz com que a nossa ânsia, a nossa expectativa, né, de resposta, ela de certa forma se intensifique, se amplifique, né? Se o dispositivo ele corrobora para alguma coisa que já é da ordem, né, da nossa demanda, quando a gente fala, a gente está demandando do outro uma resposta. Essa resposta, ela é a garantia de que o outro está dando atenção, de que o outro, de certa forma, responde, tenta corresponder àquilo que eu digo. Mas Leonardo lembra que não é possível controlar se uma demora na resposta vai parecer rude. Bom, eu não sei se dá para a gente pensar em controlar essa ideia de parecer rude ou não. Eu acho que a falta de resposta, eu acho que o tempo, eu acho que até a ideia de não estar presente em algumas mídias digitais, isso pode ser interpretado como, de certa forma, uma espécie de rudeza, né? A questão é como cada um vai lidar com isso numa dimensão de continuidade ou descontinuidade das relações. O que resta é torcer para não passar a impressão errada e não se culpar por responder as mensagens apenas quando for possível. Com sonorização de Ramon Lemos, do Rio de Janeiro, Luana Vicentina. Não chore por ele. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 9h, mais 51 minutinhos de volta com o Vôlei CBN, mas dentro da jornada do Vôlei CBN,
Saindo agora do vôlei, onde transmitimos a vitória do Renata por 3-2 de virada no tie-break, diante do Vôlei Futuro, para falarmos um pouquinho de futebol, porque daqui a pouquinho, aqui na CBN Campinas, daqui a pouquinho mesmo, a partir das 10 horas da manhã, você vai acompanhar o Derby 204, Ponte Preta e Guarani, estádio Moisés Lucarelli. A bola rola às 11 horas da manhã, nossa jornada esportiva já a partir das 10 da manhã. Narração de Carlos Cabela, Adriana Almeida cobrindo a Ponte Preta, eu estarei cobrindo as coisas do Guarani. Comentários de Gabi Castro e Carlão de Freitas, ancoragem de Marco Guarizo, com o Fábio Scheibe no plantão esportivo. Toda a equipe da CBN reunida, com os comandos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, ao lado do Naldo Araújo, que estará lá no Moisés Lucarelli. Aliás, 7 horas da manhã, Naldo chegará ao estádio Moisés Lucarelli, já para deixar tudo prontinho para você acompanhar o Clássico Campineiro aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também nos nossos canais do YouTube, os dois, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/esporte CBN Campinas. A gente começa falando do mandante da partida, que é a Ponte Preta, neste Derby 204 no estádio Moisés Lucarelli. E vamos ouvir o Luca, atacante pontepretano, artilheiro da Macaca, falando sobre a expectativa para esse grande clássico. São números expressivos, né? Hoje em dia, futebol brasileiro, infelizmente, a gente acaba vendo pouco isso, né? O jogador que tem mais identidade com o clube, tem vários jogos com o clube, isso aí está sendo um pouco mais difícil, mas estou tendo essa oportunidade, vestir essa camisa. Para mim, eu já deixei bem claro para todo mundo, eu me sinto muito feliz de estar aqui, então espero que possa completar 100 esse ano, daqui a pouco ano que vem 150, sei lá, não sei, não quero estipular nenhum número, mas o máximo de jogos que eu puder fazer com essa camisa vai ser importantíssimo para mim. Fomos muito cobrados, né? Pelo fato de não conseguir exercer uma boa partida, na última partida. Tivemos muita intensidade, o professor Hélio acaba nos cobrando bastante, mas isso é bom. É um cara que mostrou todos os nossos erros que aconteceu para que no sábado não possa acontecer novamente. Aí o Luca, atacante pontepretano, e pelos lados do Guarani, visitante da partida de amanhã, técnico Mozart hoje concedeu entrevista coletiva logo após o treino aberto no estádio Brinco de Ouro da Princesa e falou também sobre a expectativa dele para o jogo. A preparação ela foi muito boa, nós reforçamos as coisas que nós já vimos fazendo de positivo, corrigimos algumas coisas, corrigimos a bola parada, principalmente as faltas laterais que não foram boas contra o Náutico, né? Tanto é que o Náutico chegou no nosso gol num escanteio em 2 faltas laterais. Então foi nos últimos 2 dias nós treinamos isso, né? Com relação ao clássico de amanhã, além da tabela, é um jogo à parte, né? A gente já sente até na atmosfera da cidade, né? A mobilização dos torcedores, do próprio clube, né? Então nós temos consciência da importância do jogo, nos preparamos bem e tenho certeza que nós vamos fazer um grande clássico. E aí sim tentar chegar no campo da Ponte e vencer, né? Porque para nós, além da importância do clássico que por si só já é um jogo à parte, né? Dentro do próprio campeonato, a importância de nós continuarmos pontuando. Então são essas 2 coisas que para nós são fundamentais. É óbvio que jogar dentro da própria casa com o apoio do teu torcedor ele é um ponto positivo, né? Mas do outro lado, nós como adversários vamos encontrar uma atmosfera como essa. Pode ter certeza que isso, eu tive a oportunidade de jogar alguns clássicos ao longo da minha carreira, Flamengo e Vasco, por exemplo, com 100 mil pessoas, assim, ele te dá uma motivação a mais, né? Então é o primeiro clássico de alguns jogadores, é o meu primeiro derby também, então pode ter certeza que isso está nos motivando bastante mesmo, porque nós vamos jogar na casa do adversário. Eu conheço bem o trabalho do Hélio, né? Respeito o trabalho dele, é um treinador que motiva bastante, ele com certeza está mobilizando do outro lado, mas nós também estamos mobilizando aqui, então pode ter certeza que vai ser um clássico bem disputado, sem dúvida.
Sem dúvida vai ser bem disputado. E o fato de ser no campo do adversário com o torcedor enchendo o estádio vai nos motivar ainda mais. Esse é o técnico Moza, treinador do Guarani. Prováveis times para o Derby 204 amanhã às 11 da manhã no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta com Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi, Wallison e Elvis, Fecim ou Nicolas e o Luca no ataque. Provável Guarani, Kozlinski, Lucas Ramon ou Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela de volta ao time, Rodrigo Andrade, Isaac, Giovanni Augusto, Bruno José e Nicolas Careca, ou então o Gênison. Mais provável que o Nicolas Careca seja aí o escolhido, isso porque o Gênison, ele sentiu dores musculares, foi poupado dos últimos treinamentos, está com a delegação, obviamente, foi convocado pelo técnico Moza, mas momentos antes da partida ele vai passar aí por alguns exames para saber se terá ou não condições, testes, né? Não exames, e sim testes para saber se terá ou não condições de estar em campo. Caso isso não aconteça, o Nicolas Careca será o titular e particularmente eu acredito que isso deva acontecer. Pelos lados da Ponte, vocês se lembram, né? Para quem não sabe, o Everton se machucou na última rodada. O Everton passou por cirurgia, fica fora aí de toda a temporada de 2022. É o grande desfalque do time pontepretano para essa partida. Mas Ponte que chega nesse momento melhor do que o Guarani na tabela de classificação e também em termos de time, né? Mais entrosado o time da Macaca. Pela classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, nesse momento, a Ponte 13º lugar com 29 pontos ganhos e o Guarani é o vice-lanterna com 23, mas o Bugre pode igualar os 26 pontos do CSA em caso de vitória. Deixa eu ver se passa aqui pelos critérios de desempate, empata, saldo de gols, pode passar. Se o Guarani vencer por 2 gols de diferença, pode ultrapassar o CSA e sair da zona de rebaixamento. Então lembrando, amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui nos 99.1 tem derby. Agradecendo a todos pela companhia, pela parceria, transmitimos a vitória do Vôlei Renata por 3-2 diante do Vôlei Futuro. Obrigado a Elton Grimaldi nos comandos técnicos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples.